trabalhar nisso e todo dia tem que vender. Mas em contraponto, é maçã. Olá, senhoras ricas! Boa noite, sejam muito bem-vindas. Vamos iniciar mais uma revisão, mais um aulão. Deixa eu terminar de avisar o pessoal aqui. E nós já iniciamos. Boa noite, Vanderleia. Boa noite, Carlota. Seja muito bem-vinda. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. E hoje vocês vão escutar um som de fora, porque o Lau também está fazendo mentoria no mesmo horário que eu. Então vocês vão escutar a bela voz dele ao fundo, tá? Que é uma pessoa animada. Então, se vocês escutarem um ruído de fundo, é ele. Vou matar esse Laudeilson. Você não é a única pessoa que vai fazer isso, cara. Então você já tem um álibi para matá-lo. Então, é isso. Enfim, meninas, vamos começar porque hoje tem tanta coisa para ver hoje que eu não posso nem enrolar. Então, deixa o pessoal entrando, que aí a gente vai conversando aí, a gente vai vendo cada coisinha. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Peraí. Bem. Bem, Mary. Permitir. Muito bem. Deixa eu ver. Muito bem, Mary, boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu soltar aqui também. Bruno. Oi. Qual que é o endereço mesmo para eu ver a nota do banco? Nota do banco? É a mais, a... Ah, tá. Chama rating. Eu vou colocar aqui no chat para vocês pegarem. Chama rating, que é nota de crédito. Rating. Tá? E de preferência que as aplicações tenham AAA ou AA ou A e no máximo BBB. Tá? Então, é o rating. Vocês podem pesquisar. Chama nota de crédito. São as notas que os bancos recebem aí pelas suas aplicações, certo? Quando tiver no A, AAA, AA, ok, a aplicação é boa. Triplo B já é um ponto de atenção, tá? Porque pode ser que o banco seja bom, mas ele não é tão bom quanto quem é A, certo? Então fiquem de olho nisso também. Isso é para qualquer aplicação. Aproveitando, eu vou mandar um link para vou mandar um print para vocês na tela depois. Quem já está investindo em CDB, quem já conseguiu encontrar o CDB lá dentro do Inter, a gente não sabe se é um bug do Banco Inter ou se ele realmente está fazendo isso, mas tem um monte de CDB com uma rentabilidade boa a partir de R$1. Eu nunca tinha visto isso antes. Então, assim, eu não acho que é um bug, eu acho que eles colocaram mais aplicações lá. Então, tem CDB a partir de R$1, R$8, R$11, bons. Não são ruins, são bons. Só que todos eles têm vencimento. Então, você não vai conseguir tirar a qualquer momento, tá? Então, eu vou mandar lá no grupo depois e vou explicar para vocês, certo? É só para eu não esquecer e já mencionar isso aqui, tá bom? Surgiram novas aplicações e boas aplicações, certo? E o bom é que é a partir de R$1, de R$8, de R$12, então não vai comprometer o orçamento de ninguém, mas vocês vão ter alternativas muito melhores de aplicação do que somente o CDB de liquidez diária. Vamos lembrar que o CDB de liquidez diária é para reserva financeira, né? Enquanto os demais CDBs ali de prazos mais longos são para metas mais longas. Só que geralmente esses CDBs que pagam melhor, eles geralmente têm uma rentabilidade maior, um prazo maior, mas o preço também não é tão barato, né? R$100, 200, 500. E aí agora você tem CDBs lá no Banco Inter a partir de R$1 com uma boa rentabilidade. Tem CDB da Kista, que eu até cheguei a comentar, eu acho que nos dois grupos, no Reunião de Empresários e no Reunião de Investidoras. Eu mandei nas duas comunidades do Banco Inter que a gente tem, falando do CDB da Kista. O CDB da Kista estava a partir de R$100. Hoje tem CDB da Kista a partir de R$1, com uma boa rentabilidade. Por isso que a gente não sabe se é um bug da plataforma,
Mas aí, se você conseguir comprar, já era. Se o banco tirar a sua aplicação, você pode processar o banco. Então, você aqui não vai fazer isso, tá? Então, eu vou colocar lá para vocês e não vai sumir de hoje para amanhã, tá? Então, não se preocupa. Certo? Vamos começar, então, a nossa revisão, que hoje tem bastante coisa para ver. E aí, a gente vai ter hoje aqui. Coloquei o recurso extra aqui novamente. Algumas pessoas disseram que não conseguiram acessar da última vez. Tá aqui. A playlist foi atualizada, porque tem músicas que a gente vai ver no, entre as músicas que eu já escutei, né? Já ouvi, na verdade. Inclusive, amanhã na aula, a gente vai ter leitura de música, uma música muito boa, inclusive. O Bora Assistir também foi acrescentado algumas cenas novas, tá? Algumas séries, algumas novelas novas também, certo? Então, quem já entrou nos links, quando entrar vai ver que tem mais música e tem mais algumas séries e alguns conteúdos. Principalmente aqui no Bora Assistir, tem link de plataforma nova de investimentos, tá? De estudos sobre investimentos que a gente vai utilizar aqui. Então, eu vou manter esse recurso extra em toda a aba do início das aulas aqui, para quem não escaneou, poder escanear, certo? Pode falar. Oi, Bruno, boa noite. Boa noite, Mary. Você disse que enviou pelo correio o material? Sim. Ah, então tá bom. Tô esperando o meu. Ótimo. Ah, tem mais uma coisa, gente. Os envios da semana passada deu algum problema no correio e eles falaram que estão repostando tudo de novo, tá? Então não saiu daqui de Imbuguaçu, certo? Mas eles já foram encaminhados novamente. Então, assim, o prazo para entregar é até a próxima sexta-feira, certo? Foi bom a Mary ter falado porque eu acabei esquecendo. Então, assim, a galera que é de Imbuguaçu, tem algumas pessoas de São Paulo também, acabaram não recebendo porque o correio não fez o envio, certo? Mas já foi postado, tá bom? Então não se preocupe, que vai chegar o seu kitzinho aí, certo? Muito bem, então hoje o que a gente vai ver? Nós vamos ver o conteúdo da aula 2 e 3. A gente vai falar sobre estratégico, tático e operacional. Nós vamos falar sobre painel de visualização. Vamos falar sobre autoanálise qualitativa, que foi um dos conteúdos complementares que ficou ali na gravação. Vamos falar sobre metas SMART, que a gente falou também na semana passada. Gastos fantasmas e a falsa necessidade. À vista ao parcelado, cálculo de renda extra e entre as cenas que eu já assisti. Então, lembrando que aqui é uma aula de revisão. Quem estava na aula do sábado é mais do mesmo. O que vai ser diferente aqui vai ser a parte do giro de notícias, porque tem uma notícia muito importante aí para a gente olhar também, tá? Mas, basicamente, nós estamos fazendo a revisão do conteúdo. Então, assim, até mesmo para quem não conseguiu assistir a aula 2 e a 3, e se vocês olharem, eu acho que a aula, tanto a aula 2 e a aula 3, deu bem mais de uma hora cada aula, né? As aulas ficaram bem grandes. Então aqui vai ser um resumão, só que o que eu sempre falo, né? Mesmo que eu explique algo 2, 10 vezes, nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma explicação, tá bom? Então, assim, é o mesmo conteúdo, só para não ficar dúvida do que nós estamos trabalhando nas revisões. É revisão do conteúdo, certo? A gente vai aprofundar aí dentro das aulas também. Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Isso aqui gerou bastante dúvida para algumas pessoas, né? O que é estratégico, o que é tático, o que é operacional, né? Visão, objetivo, evidência, alavanca, tático. Então vamos entender aqui exatamente essa, digamos que pirâmide de objetivo. Visão, por exemplo, trabalhar por opção. Visão é onde você quer chegar. Né? Então, por exemplo, as pessoas querem guardar dinheiro, mas querem guardar dinheiro para quê? Ah, eu quero guardar dinheiro porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, mas isso não é exatamente uma visão de futuro. Você tem que enxergar, você quer viver de renda? Você quer ter uma empresa própria? Você quer sair do CLT e ter o seu negócio? Quer se aposentar antes do INSS? O que você quer fazer? Então é a visão. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, trabalhar por opção. Eu não vou falar parar de trabalhar, porque no fim do dia ninguém para de trabalhar. Tá? As pessoas podem falar assim: ah, eu vou parar de ter uma empresa, não vou ter mais empresa, ou vou sair da onde eu estou trabalhando. Mas você vai encontrar outra coisa para ocupar o seu tempo. Então a gente tem que lembrar que trabalho é a troca do nosso tempo e do nosso conhecimento por dinheiro. Então você sempre vai trocar o seu tempo e o seu conhecimento por algo. Então você vai trabalhar para o resto da sua vida. Só que existe a diferença de trabalhar por dinheiro e trabalhar porque você quer. Então existe essa diferença. O objetivo, viver de renda.
Então, ok, minha visão é trabalhar por opção, porque eu vou viver de renda. Qual vai ser a evidência? Receber um valor mensal mais um patrimônio acumulado. Então, a gente precisa pensar agora, daqui para frente, em acúmulo de patrimônio. Você quer receber renda? Você vai ter que ter um patrimônio acumulado. Então, você tem que começar a olhar para coisas que você não olhava antes. Então, por exemplo, R$ 5 que você paga de atraso numa conta é menos patrimônio que você acumula. Ah, mas eu vou viver só para fazer isso, para juntar dinheiro? Óbvio que não, porque você tem um objetivo. O objetivo aqui é viver de renda, mas se você tiver 10 objetivos, você vai montar 10 pirâmides dessas. Então você vai montar isso com visão, objetivo, evidência. Evidência, literalmente, você poder evidenciar. Prova, física. Não é subjetivo. Viver de renda. Não, viver de renda é porque você vai ver que todos os meses vai cair um valor ali na sua conta. Tem algumas de vocês aqui já do Rica da Família que já recebe rendimento em conta. Já começou a fazer a aplicação, ou está vendo o patrimônio aumentar, a rentabilidade das aplicações acontecerem, ou já está caindo renda na conta, ou já está vivendo os dois. O patrimônio está aumentando e já começou a cair dinheiro em conta. Né? Então, isso é evidência. A gente tem que comprovar, olha, está aqui o rendimento. Não é da boca para fora. Eu estou recebendo renda. Não importa se é 7 centavos, 10 centavos, R$ 1, R$ 10. Não importa quanto. A gente está evidenciando que existe sim uma metodologia para que a gente viva de renda. Então a gente precisa evidenciar. Alavancas. O que vai te ajudar a alcançar este objetivo? Poupar dinheiro, investir mensalmente, percentuais sobre a renda. Então, sobre a renda, significa que antes de eu gastar meu dinheiro com qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é investir. Sempre lembra disso. Quando você está investindo, você está pagando um boleto para o futuro. Então, pensem nisso. Guardar dinheiro e investir hoje é garantir o boleto do futuro. A gente paga as contas de hoje, mas a gente não pode esquecer de se preparar para o futuro. Certo? Lembra lá da pirâmide etária que eu mostrei anteriormente para vocês? Então, vai haver menos pessoas no futuro. Então, se você poupar dinheiro, mas se você não investir, a gente vai ver aquele mesmo material da semana passada, né? Sobre os gastos que você tem se você tivesse aplicado ou poupado. Né? Então, a gente precisa entender quais são as suas alavancas, o que você vai usar aqui para te ajudar. E o tático, onde, quanto, como, por quê, quem, microetapas. Microetapas. Não pensa na meta logo grande lá na frente. Pensa na meta grande, mas fatia ela em pedaços que caibam dentro ali da sua semana, dentro do seu mês. Acabei de falar isso para uma outra aluna numa consultoria particular. A gente olha para a meta grande, mas a gente não pensa em criar micrometas. O que eu vou fazer amanhã por essa meta que eu quero daqui 20 anos? Como assim, Bruno? O que eu vou fazer hoje para uma meta que é daqui 20 anos? Então, qual que é a sua meta grande lá no futuro? É viver de renda? O que você tem que fazer amanhã mesmo, sábado, para você viver de renda? Talvez você tenha que sentar com o seu financeiro e veja por que você tem um gargalo aí, você tem um ralo aberto escorrendo dinheiro. É porque você não está cuidando do seu dinheiro ou porque as coisas estão mais caras? Porque também existe essa possibilidade fortemente que existe hoje no mercado. Então, a gente tem que pensar em tática. Tático aqui vem de tática. Quais são as táticas que a gente vai criar? E eu trouxe hoje exemplos. Na aula inicial não teve exemplos, mas hoje teremos exemplos. Então vamos pensar o seguinte. Objetivo. Emagrecer 5 quilos até 31/12/2024. É específico. Alavancas. Desconectar aplicativos de compras do celular. Criar uma rotina de alimentação. Tático e operacional. Aos domingos, montar marmitas. Aos sábados, fazer feira e açougue. Montar agenda de compromissos da semana, incluindo os horários das refeições. Colocar despertadores para tomar a meta de água diária. Então, vamos lá. A sua meta, o seu objetivo, ele não acontece de uma vez. Você vai ter que criar micrometa. Você vai ter que olhar para coisas pequenas primeiro para você conquistar algo grande. Isso é até mandamento bíblico, né? Então, você não honrar o pouco, você não honrará o muito. Então, a gente precisa olhar
para o que é micro primeiro. Então não queira resolver colocar aqui o seu objetivo, quitar uma dívida de 50 mil reais amanhã. Coloque, olha, eu quero quitar essa dívida de 50 mil reais em 3 anos. Então vamos lá, quais vão ser suas alavancas? Evitar fazer parcelas em mais de 10 vezes, ter um orçamento, analisar semanalmente as entradas e saídas da minha empresa ou das minhas entradas de salário, entender se as minhas contas estão tendo variações. Então a gente precisa prestar atenção se a gente está conseguindo realmente seguir um planejamento. Porque não adianta nada, gente. Você coloca um teto de gastos para o seu orçamento, igual a gente falou em aulas passadas. Na primeira semana você olha para esse teto de gastos, na segunda também, na terceira você já não olha tanto, na quarta semana você já não olha mais. Aí num mês você tenta retomar isso, e aí você acelera, você vai de 0 a 100 muito rápido e você não consegue manter isso na sua rotina. Então, quando a gente fala de tática operacional, é micro, é o pequeno. O que nós vamos fazer no pequeno todos os dias? Outro exemplo, poupar e investir 10 mil reais até 31/12/2025. Estou falando aí de pouco mais de um ano, certo? Alavanca, programar compras do mês e dos meses seguintes. E quando eu falo programar compras, é todo tipo de compra. Compra de alimento, compra de roupa, compra de sapato, compras para a empresa, compras de datas comemorativas. Vou falar uma coisa para vocês agora que pode parecer estranho, mas é uma coisa que a gente faz aqui em casa. A gente qualifica os presentes que a gente vai dar para as pessoas. A gente tem uma lista de pessoas que nós vamos dar presentes melhores e pessoas que vai ser male um cartão, uma mensagem. Nossa, isso é extremismo. Não é extremismo. Ninguém vai fazer dinheiro por você. Então vamos lá. A gente qualifica. Nós temos aqui pessoas que têm um grau de importância maior para a gente e estas precisam ter ali um reconhecimento maior. Quando eu fiz isso a primeira vez, o Lau mesmo, ele me olhou com uma cara tipo assim, como assim? Você tem uma lista que as pessoas têm valor? Porque o meu ganho, ele não é quando eu era CLX, não era exponencial, eu tinha um ganho fixo. Eu não podia dar um presente de 500 reais, 1.000 reais para uma pessoa, por mais que eu gostasse muito dela. Mas eu comecei a colocar ali, olha, uma pessoa eu vou dar um presente de até tanto, a outra pessoa eu vou dar um presente de até tanto, a outra eu vou mandar somente uma mensagem. Porque quando você quer fazer uma organização financeira com foco nos seus investimentos, você vai sim ter que colocar um teto de gastos para tudo, tá? Outra coisa, outra alavanca, investir 500 reais por mês. Aí a gente vai para o tático e operacional. Lembra sempre o seguinte, seu objetivo, suas alavancas, o que vai te ajudar, e o tático operacional, que é o que vai te fazer colocar isso em prática. Então, colocar um teto de gasto semanal. Não cometam o erro de iniciar a anotação de uma planilha hoje e só olhar daqui 30 dias. Você não está tendo teto de gasto, você não está acompanhando seu financeiro. Dentro de uma semana, dentro de um dia, acontece 1 milhão de coisas. Então, presta atenção. Tenha um dia na sua semana que você vai sentar e você vai olhar o seu financeiro, como se fosse uma reunião com você mesma. É a hora que você vai separar pelo menos 1 hora do seu dia, de uma segunda-feira, de um sábado, de um domingo que seja, e você vai planejar sua semana financeira. Ah, eu vou visitar a Sheila de carro, e para eu ir até a Sheila, eu geralmente encho o tanque, ou eu gasto 100 reais para ir até lá de Uber. Então eu sei que para ir até a casa da Sheila, eu vou gastar 100 reais de Uber, e de volta. Ah, se eu for no sábado, talvez eu consiga um Uber mais barato. Se eu for no domingo, talvez eu não tenha Uber. Baseado em fatos reais. Isso não é mentira. Então, tem dias que a Sheila vem trazer a gente, na maior parte das vezes. Pode falar, Sheiloca. Eu ia falar isso, você me valoriza que eu te levo para casa. Então, a Sheila está na minha lista de presentes caros. Então, vamos lá. Programar o lazer de final de semana. O que você vai fazer no seu final de semana? Você vai comprar um filme para você assistir em casa pela Netflix? Você vai ao cinema? Você vai no restaurante legal? O que você vai fazer no seu final de semana? Gente, sabe o que faz as pessoas economizarem dinheiro e investir melhor? Organização. Organização para dieta, organização para dinheiro, organização de rotina. Tudo isso vai fazer muita diferença.
E às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, nós estamos aqui em casa hoje numa organização de marmita. Eu já faço acompanhamento com nutricionista há algum tempo e o Lau entrou aí no baile junto comigo. Eu sempre treinei, sempre consegui treinar bem, só que eu sempre tive essa defasagem na alimentação, exatamente por causa da minha rotina. E eu sempre falei assim, não dá tempo, não dá pra fazer, é difícil, não dá pra manter. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Sabe a história, ficar contando historinha? Então, eu sempre fui o cara que conta historinha. Um belo dia, eu olhei pra aquilo e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu tô só rasgando dinheiro com o nutricionista, então eu preciso fazer esse negócio dar certo. Então, vamos lá. Como que vai dar certo? Sentar a bunda e organizar. Primeira coisa que eu fiz, coloquei no caderno. Eu tenho um pote hermético para colocar a comida da semana. Eu vou ter que fazer marmita? Porque eu sempre tive repulsa de marmita. Bem nojento, né? Eu sei. Mas eu sempre tive repulsa de marmita. Só que se eu quero um objetivo, vou ter que pagar o preço. E pagar o preço é fazer marmita. E aí, o que aconteceu? A gente começou a pegar os domingos para preparar as marmitas. Às vezes é um domingo inteiro. Mas é um domingo que compensa toda semana até a outra. Então a gente começou a entender que é um custo muito baixo para um resultado muito alto. Então, às vezes, a gente precisa olhar para isso. Você vai ter que fazer um esforço muito grande para ter um resultado grande também. Isso é para tudo. É para a saúde, é para o financeiro, é para os seus investimentos, é para a liberdade financeira. Então, entenda o que é o seu objetivo, alavanca, tático e operacional. Quem fez essa atividade pode me mandar. Essa atividade ela faz parte da aula 2, tá bom? Tem um exemplo lá no material, certo? Faça isso, me manda. Eu vou te ajudar. Quem faz aqui todo mundo faz acompanhamento individual comigo. Na hora do seu acompanhamento, pede orientação. Olha, eu fiz isso, mas faltou isso, não entendi isso, tá? No seu período ali particular, você pode me pedir, ou pode mandar lá no grupo, mas faça. Coloca isso como compromisso, certo? Porque aí você vai conseguir ter resultado, não só para investimentos, não só para educação financeira. Falamos também sobre painel de visualização. Quem aqui construiu painel de visualização? Eu recebi alguns painéis de visualização nas últimas semanas, outras pessoas não me mandaram ainda, para a gente ver. Então, assim, crie o seu painel de visualização. Isso é extremamente poderoso para você enxergar qual que é o seu objetivo, o que você quer. Porque quando a gente fala de criar meta, muitas vezes essas metas ficam de forma subjetiva. Por isso que a gente está trazendo tanto corpo para as metas. Escrever, montar um painel de visualização, ter ali um objetivo, ter uma estratégia, o tático, o operacional, para que as metas de vocês saiam do papel. Não dá para vocês ficarem perdendo tempo fazendo curso e a meta de vocês continuar no papel. Entende? Fazer aula no sábado, fazer aula na sexta-feira à noite, fazer acompanhamento individual e você não alcançar o seu resultado. Então vamos fortalecer o nosso subconsciente. Né? A gente precisa bombardear ele de informação positiva. Então assim, eu quero uma casa. Cara, pega todas as fotos da casa que você quer. Eu quero um carro XYZ. Não é um carro XYZ. Eu quero um Creta preto, que tenha um painel de LED, câmera traseira, que tenha não sei o que, não sei o que. Detalha o que você quer. Pega imagem de dentro do carro, de fora, da roda, do eixo, não importa o que é. Pega o máximo de imagens que você puder para criar o seu painel de visualização. Eu recebi uns painéis de visualização que é lindo, é muito bonito. Tem informação do valor financeiro, quanto que a pessoa vai alcançar, qual que é a foto. É que eu não pedi para a pessoa deixar eu compartilhar, então eu não vou compartilhar aqui ainda. Se ela permitir, depois eu vou compartilhar. Mas ela montou um painel lindo. Mas não é só beleza. O que você já está fazendo para alcançar esse objetivo? Porque aí a gente volta para o anterior. Objetivo, tático e operacional. O painel de visualização, ele não vai acontecer sozinho. Então, assim, inclusive, essa é uma outra coisa que eu não posso divulgar ainda, porque eu também não pedi permissão para a pessoa. Temos 2 pessoas aqui que já quitaram dívidas. Em quanto tempo a gente tem de. A gente não tem nem um mês de curso ainda. Mas tem 2 pessoas que já quitaram dívidas. Uma fez um acordo e a outra já pagou uma dívida. Bruno, qual que é o valor da dívida? Não importa qual é o valor da dívida. Ela pagou a dívida. Então, assim, e ela não fez nada demais não, tá? Quer dizer, desculpa. Ela não fez nada demais no sentido de um esforço gigantesco para isso. Às vezes, só pegar o seu telefone e ligar para o banco já é uma solução. Só que isso vem de estratégia. Você tem que sentar, você tem que ter a sua planilha bonitinha ali para você conseguir. E surgiu do painel de visualização. Montou o painel,
Não deu nem um mês, né? Que eu passei painel de visualização. Acho que foi semana passada, retrasada, agora não lembro. Foi lá, construiu o painel de visualização, entendeu o quanto isso é importante? Porque, querendo ou não, se você não coloca, se você tem uma dívida, um acordo em aberto que você não quitou, você está criando uma âncora na sua vida. Existe a alavanca que te leva para cima e a âncora que te leva para baixo. Se você não resolve o que precisa ser resolvido como uma mulher adulta, você está criando sua âncora na sua vida. Ah, mas é porque não depende só de mim. Ah, mas é por causa disso, é por causa de pai, de mãe, de filho, de marido. Então você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer. E como diz a minha mãe, você nasceu pelado e infelizmente você vai morrer pelado e sozinho. Essa é a realidade. Então, assim, você está perdendo tempo de construir as suas coisas porque você não consegue enxergar. E aí, às vezes, quando a gente pergunta para a pessoa qual é a sua meta daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ela não consegue enxergar isso. O painel de visualização serve para isso, para você visualizar. Então, você precisa ter ali o seu painel bonitinho, né? Que são os nossos lembretes visuais. Aquele carro, aquela viagem, aquele saldo de conta. Este daqui do saldo da conta, eu recomendo que você pesquise no Google exatamente o valor que você quer. Eu quero R$ 2.500.325,35. O Google ele é inteligente o suficiente para te trazer uma imagem com este valor. Não encontrou, minha filha? Vai lá sei lá, no seu WhatsApp, vai em qualquer coisa, digita, faz um print, cola no seu painel. Seja exata. A gente brinca com uma história aqui na minha família, que a gente tem uma tia que vivia pedindo um carro para Deus, né? Vivia pedindo um carro para Deus. Ah, eu só queria um carro, podia ser até um Fusquinha velho. Um belo dia, o que ela ganhou? Um Fusca velho. Isso virou uma história que a gente conta para todo mundo. Ela ganhou um Fusca velho. Ela poderia ter ganhado um carro novo, mas ela queria um Fusca velho. O universo dá o que você endereça para ele. Então, assim, comece a endereçar as coisas certas que vocês querem. Né? A gente fala de universo, de Deus, de religião, de várias coisas aqui, porque cada um tem o que acredita. E as coisas têm o poder que você dá para elas. Então, um painel de visualização é algo muito poderoso. Se você não olhar para aquilo que você quer, você fica muito distante. Porque naturalmente a sua rotina está te afastando do que você quer. Já reparou que a gente abre mão muitas vezes daquilo que a gente quer para fazer coisas que geralmente a gente não quer? Ah, eu vou ter que deixar de fazer a minha renda extra ou começar o meu negócio porque eu preciso trabalhar para pagar conta, mas eu não gosto do meu trabalho atual. Eu estou lá porque ele paga as minhas contas. Então a gente se afasta do nosso objetivo, da nossa empresa dos sonhos, porque a gente tem que ficar naquele lugar que a gente não gosta, porque é ele que paga as nossas contas. Só que se você não fizer começar a fazer um caminho inverso, você não vai sair desse loop. Cada vez que você tiver que escolher entre o que você quer e o que você precisa, infelizmente, você vai porque você precisa, não porque você quer. Entendeu? Então a gente tem que entender na verdade, que isso que tem que fazer parte do seu dia a dia. Coloca no computador, coloca no papel de parede, faz sei lá, uma capa de caderno, bota dentro do guarda-roupa, bota no espelho do banheiro, onde você for ver. Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que é dona de salão, que ela coloca no caixa dela. Sabe o caixa ali do balcão de atendimento? Ela tá sentadinha aqui com o computador do lado aqui do caixa, onde tem os documentos, ela tem colado o painel dela de visualização. Então, assim, funciona. Só que é gatilho mental. Isso daqui não é uma ferramenta de otimismo. Não, gente, é gatilho mental. Você precisa ver todo dia. Se você ficar pensando muitas vezes em um problema, pode prestar atenção que o problema se concretiza. Se concretiza. E se você começa a dar foco para aquilo que você quer, concretiza também. Porque você começa a desconfiar das coisas. Você fala assim, peraí, mas isso daqui não vai cair do céu. Isso aqui não vai acontecer sozinho. Eu tenho que começar a me mexer também. A gente vai ver amanhã, na aula 4, o poder das palavras. E é uma das aulas mais importantes que vocês vão ter dentro do RICA. Porque a gente vai falar ali sobre comportamento. Então, o poder que a gente dá para as palavras que a gente fala, as coisas que a gente acha graça. Às vezes você está colocando uma âncora na sua vida por achar graça em coisas que são muito sérias. E aí você não sabe que sua vida não vai para frente, o relacionamento não vai para frente, o relacionamento financeiro não vai para frente, por que o negócio na alavanca? Ah, eu tenho 20 anos trabalhando na área. Então, poderia estar aposentada já, se você quisesse. Poderia já ter 2, 3, 4, 10 unidades disso, se você tivesse entendido isso lá atrás.
E o brasileiro, infelizmente, ele faz piada de tudo porque ele acha que vai ficar mais leve. E não fica. É aquela velha história, sozinho o palhaço chora. Então, vamos ter um painel de visualização para vocês verem o que vocês querem de verdade. Certo? Quem me mandou, parabéns. Quem não me mandou ainda, faça. Faça. Certo? Falamos também sobre análise qualitativa, autoanálise qualitativa. Isso que gera polêmica. E eu vou explicar para vocês, vou trazer algumas dicas de perguntas que vocês podem se fazer para responder esta ferramenta. Isso daqui não aconteceu durante a aula ao vivo. Isso daqui era um material complementar. Acho que era o primeiro, era o segundo material complementar. Então, assistam também as aulas dos conteúdos complementares, porque também tem ferramenta lá dentro. E uma delas era a autoanálise qualitativa, que basicamente é dividido em 3 pilares na educação financeira: gastar bem, investir melhor, fazer mais dinheiro. Repare que eu não coloquei aqui ganhar mais dinheiro. Vocês nunca mais, pelo menos não se vocês fizerem parte do meu ciclo de alunas, vão falar que vocês ganham dinheiro. Ninguém ganha dinheiro aqui. Ninguém nunca ganhou dinheiro. Você fez dinheiro, tá? Você faz dinheiro. E isso é extremamente poderoso quando você entende. Porque o ganhar parece muitas vezes que você não está fazendo nada. Quando, na verdade, o fazer dinheiro ele é libertador, porque você entende o seu potencial de fazer dinheiro. Então, quando você entende o seu potencial de fazer dinheiro, você entende que você não acessou a sua liberdade financeira ainda porque você literalmente não quis. E quando eu falo que quando a pessoa não quis, é porque ela não quis mesmo, tá? Ah, mas a economia tá ruim. Gente, a galera que sempre vendeu tá vendendo cada dia mais. A galera que sempre teve muito dinheiro tá tendo mais dinheiro. E a galera que sempre falou que nunca teve dinheiro continua não tendo dinheiro. O dinheiro ele não deixa de existir, ele muda de mãos. E eu espero que o dinheiro mude para a mão de vocês. Isso é inaceitável quando você faz um curso de educação financeira. Você tem todas as ferramentas na mão. Então, por que que ainda não está acontecendo? É claro que pelo grupo que está aqui, né, pelo grupo que vai assistindo gravado, eu já sei que tem muita coisa acontecendo positiva. Tem gente recebendo renda, iniciando um negócio, quitando dívida. O que foi uma outra que aconteceu? Ah, conseguiu fechar intercâmbio, que eu não tinha conseguido fechar até agora. Isso não é milagre, isso é estratégia. Então a gente senta e desenha. Tem gente que começou a fazer acompanhamento agora, né? Então, assim, a gente tá começando a organizar as coisas. Mas tem gente que já tá comigo há um bom tempo, antes do Rica da Família, que já tá com intercâmbio, a outra já quitou dívida, a outra já terminou de pagar uma outra dívida grande, tá migrando para um negócio próprio. Então, assim, esta ferramenta é para a gente dar notas. E aí eu separei isso aqui em 3 campos e a gente vai aprender a dar notas para isso. Tá bom? Então, vou ajudar vocês com perguntas. Na ferramenta, algumas pessoas me mandaram mensagem falando assim que entendeu, mas não sabia como perguntar ou como colocar as notas aqui. Trouxe algumas sugestões para ajudar vocês com isso, tá? Então, eu montei o seguinte aqui para vocês. Separei, gastar bem, investir melhor, fazer mais dinheiro, com perguntas. Então, vamos lá. Cada um desses boxes aqui embaixo tem mais ou menos 2 a 3 perguntas. Então, por exemplo, gastar bem, que é o primeiro pilar da educação financeira. Clareza dos gastos. 1. Você consegue dizer hoje para onde vai cada real que entra na sua conta durante o mês? Isso aqui é tudo da pergunta número 1, tá? Pergunta número 2 dá 1. Se hoje você tivesse que dizer quanto gasta com despesas fixas e variáveis, saberia responder os valores? Pergunta número 3 dá 1. Você saberia dizer quanto tem de limite dentro do seu mês para usar com alguma emergência sem se comprometer financeiramente? Então, essas 3 perguntas é para você ajudar ali o número 1 a responder quanto você tem de clareza de gastos. E aí você vai dar notas de 1 a 10. Tá? Então, 1, clareza nenhuma. Depois dessas perguntas, eu entendo que eu não tenho clareza nenhuma. 10, nossa, eu consigo responder cada uma delas. Ótimo, pode colocar 10, certo? 2, aportes mensais. Pergunta número 1. Você consegue fazer aplicações financeiras mensalmente sem comprometer sua renda? 2. Quanto você poderia guardar todos os meses pensando em metas? 3. Você já conseguiu realizar aplicações constantes e aumentar os seus valores mensalmente? E 4. Você já se desafiou a guardar valores todos os meses? Essas 4 perguntas é para você responder a número 2, aportes mensais.
E aí você vai, com essas respostas, basear a sua nota também. E aqui vale uma coisa que vocês têm que ter bastante atenção. Análise qualitativa, no caso de vocês, análise autoqualitativa, porque é você mesma que dá notas, você precisa refazer a cada pelo menos 3, 6 meses. Porque a gente entende que quando você encontra uma nota, você vai querer melhorar essa nota. Então você tem que ter um plano de ação, aí a gente volta para o comecinho da aula, para pensar o que é estratégico, tático e operacional. Então, quando você entende que a nota que você deu, eu dei um 5. Não queira pular para um 10. Queira pular para o 5,5, para o 6. Não queira dar passos maior que sua perna sem ter estruturado isso. Então, às vezes, as pessoas começam aqui nos investimentos, né? Ou nos aportes mensais. Querer investir R$100 no mês, no outro ela quer investir R$1.000. Só que ela não sabe, ela não lembra que no próximo mês ela tem um aniversário, ela tem um casamento, ela tem um presente que ela vai dar, ela tem uma reforma que ela vai fazer, um conserto no carro dela. Não tem como ela investir R$1.000. Ela pode sair de R$100 para 110, mas R$1.000 vai ficar muito apertado. Então tenham clareza nos aportes mensais de vocês. Ai, Bruno, mas hoje eu tenho dívida, eu não posso investir. Quem disse que porque você tem dívida você não pode investir? Você não vai investir quantias grandes, porque o ideal é que você pague sua dívida primeiro. Que você se organize para pagar a dívida primeiro. Depois você vai investir melhor. Mas não significa que você não possa investir. Então, você não pode separar R$10, você não pode separar R$15, R$20. Eu tenho certeza, eu boto uma aposta com qualquer, apesar de eu não gostar de aposta, eu aposto com qualquer pessoa aqui que você tem uma coisa de R$20 que você gasta, que você poderia deixar de gastar para guardar dinheiro. É porque isso ainda não é importante. É porque, desculpa a expressão, a água ainda não está batendo na bunda. Para algumas pessoas já está, para outras ainda não. Principalmente a galerinha dos 40 menos. A galerinha dos 40 menos acha que a vida é um sorvete, né? Que é maravilhoso, é confortável. Gente, vamos lá. Volta lá na aula de faixa etária, né? De pirâmide etária. Você vai ver que a coisa não tá muito boa pra galera nova. Pra galera que passou dos 40, ainda existe uma solução. A galera abaixo dos 40, se não fizer alguma coisa agora, não vai ter solução no futuro, tá? Então, assim, por incrível que pareça, hoje, ter mais de 40 anos pode ser uma vantagem. Porque você vai usufruir de muito mais coisa, com muito mais qualidade, do que quem vai estar com 40 anos daqui 10, 20 anos. Tá? Isso não sou eu que estou falando, são as estatísticas. Elas existem para isso. Tá? Então, aportes mensais têm a ver com o futuro que você quer ter. Certo? Terceiro, impacto emocional. Saber que está endividada lhe traz quais sentimentos? Você já parou para analisar de fato como você fica quando você analisa o seu financeiro hoje? Ou para você é indiferente? Porque para algumas pessoas é indiferente. 2, quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça quando você pensa sobre dinheiro? Ter ou não ter? Tem pessoas que têm alguns tipos de crença, né? Então, por exemplo, o que vão falar se me virem com um carro, com uma casa? Será que vão falar que eu estou sendo sustentada? Será que vão falar que eu fiz alguma coisa ilícita? Será que vão falar que eu parcelei? Por que você se apega ao que as outras pessoas vão pensar? Amanhã a gente vai ver, inclusive, vários tipos de gatilhos diferentes, né? Então a gente vai começar a ter, por exemplo, a reatância. Por que você é tão reativa a coisas que podem te trazer mais sucesso? Por que você é tão reativa para coisas que podem te trazer muito mais prosperidade? Então, assim, a gente vai começar a identificar algumas coisas a partir de amanhã, inclusive. Terceiro, você acha que é uma pessoa merecedora de ter prosperidade, não somente financeira, mas em todas as áreas da sua vida? Você já parou, de verdade, dando um parênteses aqui, você já parou para analisar a sua situação hoje e se perguntar se você é merecedora de tudo que você tem? Ou por tudo pelo qual você já passou? Já se perguntou? Por que você viveu tudo que você viveu e por tudo que você ainda vai viver? Coisas boas e ruins? É porque vocês vão aprender que o prêmio, o troféu nunca fica no chão. Ele sempre fica na prateleira mais alta. Significa que você sempre vai ter que se esforçar muito mais do que as outras pessoas. Então não fica esperando que a coisa vai ser fácil. Que o investimento vai te trazer um retorno amanhã. Para quem me manda mensagem e fala assim, mas isso daqui vai me trazer um retorno daqui a um ano? Eu não sou a melhor opção para você então.
Eu não sou o melhor profissional para você. Porque eu sou um profissional que começa a criar sementinhas dentro aí da cabeça de vocês para 5, 10 anos. Se não é esse o seu foco, infelizmente eu não tenho essa solução. Pode ser que no mercado você encontre outros profissionais que tenham essa resposta. Eu não tenho. Eu sei que tudo é constância. Constância, frequência, fazer constantemente a mesma coisa, seja para investimentos, seja a questão de cuidar do seu dinheiro, certo? E o quarto, reavaliação. O reavaliação é literalmente você sentar e reavaliar o seu financeiro. De enquanto em quanto tempo você senta com suas contas para verificar o andamento do seu financeiro? 2. Você consegue mensurar as melhorias no seu financeiro de um mês para o outro, ou se teve mais gastos em um determinado período? Você mede isso? Você tem esse cuidado de anotar um mês, o outro, parar e analisar? Olha, esse mês a minha conta de água veio 50 centavos mais cara. A minha conta de energia veio 50 reais mais barata. Esse mês nós gastamos 50 reais a mais em alimentação. Esse mês nós saímos mais. Você faz isso? Você senta e analisa o quanto você está gastando mês a mês, ou quanto você está economizando? Porque o papel da reavaliação é isso. Não é você olhar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Ok, que para quem não faz avaliação nenhuma, fazer a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, já é alguma coisa, né? Só que a gente não pode viver naquela frase de antes feito do que perfeito. Esse é o maior tiro no pé que existe hoje para você criar uma crença limitante. Ah, é antes feito do que perfeito, né? Sim, realmente. Antes feito do que perfeito. Mas depois de feito, você precisa buscar o perfeito. E o perfeito é particular. O perfeito não é o meu perfeito, é o seu perfeito. O que é perfeito para você? Perfeito e agradável para você viver. É a casa, é o carro, é a situação financeira XYZ, é o status. E, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que é para vocês pensarem sobre isso. Não existe problema nenhum de você ser feliz com o seu status social. Ah, eu tenho uma condição financeira boa, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa. Qual é o problema de você falar que você tem uma condição de vida boa? Ah, mas é porque eu tenho um pouco de receio, né, de falar para as pessoas acharem que eu sou mesquinha, as pessoas acharem que eu sou uma pessoa ali que só pensa em dinheiro. Gente, quem está fazendo mais do que você não tem tempo para olhar o que você está fazendo. Entende isso? Olha só como você respondendo isso, você já começa a ver as coisas de uma forma diferente, coisa que você não dava atenção antes. Então aqui, primeiro é o gastar bem. Quem ainda não fez essa ferramenta, também recomendo que faça. Se quiser compartilhar comigo, eu estou disponível aí para discutir sobre. Depois a gente entra no investir melhor. Primeira pergunta, segurança em investir. Em segurança para investir, a gente tem 4 perguntas. Primeiro, você consegue ter segurança em realizar aplicações financeiras? Pegar seu dinheiro e colocar lá na aplicação financeira? 2. Você se sente feliz em saber que tem valores investidos e não somente parados na conta bancária? Para algumas pessoas dá até uma dorzinha no coração, né, de ver o dinheiro parado ali na conta. Né? Ver que você tem dinheiro que poderia estar rendendo mais, mas ele está parado ali na conta, perdendo valor. A gente falou sobre a perda do valor do dinheiro, né, nas últimas aulas. Então, essa é a primeira solução que a gente precisa. Tanto é que eu fui falar para vocês, né, na aula, CDB de liquidez diária. Como eu disse, para quem não estava no começo da aula, surgiram, não sei se é um bug do Inter, não sei o que é, mas surgiram várias oportunidades de investimento a partir de R$1. Eu nunca tinha visto isso no banco e eu tenho um Inter há 6 anos. Eu nunca tinha visto isso naquele banco. Se é bug, se não é. Eu duvido muito que seja um bug, né? Mas você tem investimentos muito bons, com uma rentabilidade muito boa a partir de R$1. Eu vou mandar um print para vocês depois, explicando ali as aplicações e para que serve cada uma para vocês procurarem, tá bom? Então, tá bem interessante lá, com oportunidades a partir de R$1, R$8, R$11. Não sei, eu acho que é sobra de estoque, né? Porque quando uma aplicação não é vendida, a gente vai chegar na parte dos investimentos, mas é para vocês terem um spoiler. Quando uma aplicação não é vendida no mercado, o estoque sobra igual uma promoção. Vamos vender as aplicações aqui por um valor menor. R$8, R$12, mas isso é muito difícil de acontecer. Eu acho que isso é uma oportunidade de investimentos. Então depois eu vou mandar lá para vocês. Tá? Terceira pergunta. Você poderia descrever qual é a sensação de ter ao menos 6 meses do seu custo de vida guardado e investido para eventualidades? Se você tem, qual é a sensação de ter esse dinheiro guardado?
E para quem não tem, qual é a sensação que você acha que você teria se você olhasse hoje para sua conta e soubesse que você tem 6 meses do seu custo de vida guardadinho, disponível para uma eventualidade, ou até mesmo para uma oportunidade? Pensa na sensação, lembra do PEC? Pensamento, emoção e comportamento. A gente vai ver isso amanhã. Pensa nisso, qual é o sentimento que você acha que geraria em você saber que você tem essa grana guardada? Sabe o gatilho mental que eu falei do painel de visualização? É algo muito parecido. Eu preciso visualizar coisas que não fazem parte do meu dia a dia. Quarto, você entende sobre perfil de risco? Se você é uma investidora conservadora, moderada, arrojada, agressiva, nota de crédito, rating, AAA, AA, A, você entende sobre essas coisas? Se você entende tudo isso daqui, você consegue responder todas essas perguntas positivamente, coloque uma nota boa. Se você não consegue colocar uma nota boa porque você não entende nenhuma dessas informações, não tem problema. Coloca, é o seu ponto de partida. Então, para você melhorar algo, você tem que ter o seu ponto de partida, certo? Pergunta número 2. Entendimento sobre investimentos. 1. O que você sabe sobre investimentos? O que você sabe? Se você tivesse que listar hoje, o que você entende sobre investimentos? Tá? 2. Sabe explicar o que são investimentos de renda fixa públicos e privados e o que são investimentos de renda variável? Você sabe explicar o que é isso? Quais são as classes de investimentos que fazem parte disso? Ah, eu sei, renda fixa é isso, isso, isso. Renda variável é isso, isso, isso. Ah, um CDB, um tesouro direto, uma ação, um fundo imobiliário é isso, isso, isso. Você sabe? Olha que legal. Pode colocar uma nota boa. Não faço ideia do que seja. Coloca uma nota baixa. Para você saber que é daí que você vai subir. Ah, eu coloquei um 2. Ai, Bruno, eu até sei, mas eu não sei explicar. Pode colocar uma nota baixa. É daí que você vai partir para você melhorar a nota. Colocou um 2, a gente vai para um 2,5, para um 3, para um 3,5. Você vai pular do 2 para o 10. Hoje, se me perguntarem, que nota você daria para o entendimento sobre investimentos? Eu colocaria um 7. Nossa, Bruno, mas você ensina sobre investimentos, mas toda hora tem uma novidade, toda hora muda uma lei sobre investimentos, toda hora muda um tipo de aplicação. Então a gente não sabe tudo. Então a gente vai fazendo cada vez mais coisas, né? A gente vai aprendendo mais coisas, tá? Então assim, não tenha medo, não tenha vergonha de colocar uma nota baixa porque você não sabe. Vai ser o nosso ponto de partida, ok? Terceiro, você entende como os juros compostos funcionam sobre uma aplicação financeira? Ah, eu sei, o juros composto funciona assim, 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 e você vai colocar o valor e no próximo mês você vai ter tanto, mas isso também pode acontecer numa dívida, os juros compostos fazendo essa dívida aumentar. Olha, muito bem. Não faço ideia do que é juros compostos, Bruno. Ixi, eu vi isso lá na escola há muito tempo atrás, juros simples e juros compostos, mas hoje em dia não faço ideia, nem lembro o que é. Não tem problema, coloca a nota que você sabe ali que faz sentido para você hoje. Terceiro, diversificação. Saber colocar dinheiro em aplicações diferentes. 1. Você consegue dizer quanto deveria ter em cada tipo de aplicação financeira? Por isso que vocês vão reparar que daqui para frente, nas comunidades, seja no Rica da Família, seja no Equilíbrio Sem Riqueza, as comunidades que vocês fazem parte, todas vocês fazem parte de uma comunidade. Vocês vão perceber que eu vou começar a colocar assim, a aplicação A, B e C, mas não esqueça de guardar dinheiro na sua reserva financeira. Para quem faz reserva financeira, a melhor aplicação agora é essa. Para quem está pensando em médio prazo é essa. Para quem está pensando em longo prazo é essa. Isso é diversificação. A gente vai aprender que a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, a gente não pode só ter ovos e a gente não pode ter só cestas no mesmo galinheiro. Em outras palavras, você não pode ter só um investimento, você não pode ter só um tipo de investimento, nem só no Brasil, nem só fora do Brasil. Tá? Você consegue mensurar quanto deveria ter de investimentos seguros e mais arriscados pensando no seu perfil? Porque quando você começar a fazer a aplicação financeira, se você ainda não faz, você vai ver que os bancos eles pedem para você responder uma série de questionários e com isso você vai saber qual é o melhor tipo de aplicação para o seu perfil. Uma coisa muito importante, quando vocês fizerem o perfil de investidoras, respeite o perfil de investidoras de vocês. Deu conservador? Seja conservadora. Deu moderado? Seja moderado. Deu arriscado? Seja arriscada.
mas respeite seu perfil. Bruno, eu faço ideia do que você está falando. Calma. Quando a gente chegar na parte de investimentos, vai ficar mais claro para você, tá bom? Prometo. Terceiro, você consegue fazer uma análise sobre um determinado investimento e dizer se é uma oportunidade ou não? Sei, Bruno, eu olho isso, comparo com esse investimento, com essa outra oportunidade. Ótimo, pode colocar uma nota boa. Não sei como eu olho rentabilidade, vencimento, risco. Tudo bem, coloca uma nota baixa. Tá? Quarta e última pergunta desse bloco. Balanceamento. Saber pegar um pouco de dinheiro e colocar em cada aplicação. Quando você está mais centralizado em uma, tirar um pouco daqui e colocar ali. Fazer novos investimentos em um outro lugar. Isso é balanceamento. Tá? Você sabe analisar um portfólio, uma carteira de investimentos e dizer se está bem balanceado? Você sabe o que é uma carteira? Sabe o que é um portfólio? Se você sabe, pode colocar uma nota boa. Se você não sabe, coloca uma nota baixa. 2. Você tem uma média de períodos para balancear seus investimentos? Se a cada, por exemplo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você senta com suas aplicações financeiras, com o seu patrimônio e vê quanto que ele evoluiu, quanto você tem mais de uma coisa, menos de outra? Ah, Bruno, eu faço isso a cada 1 mês, eu faço isso a cada 3 meses, eu faço isso a cada 6 meses. Pode colocar uma nota ok. Ah, Bruno, nem sabia que eu precisava sentar e analisar isso, ver quanto que eu tinha de um, de outro. Quem está fazendo acompanhamento comigo sabe que eu pergunto isso, né? Olha, quanto você tem disso, quanto você tem daquilo? Ah, você tem disso? Então é melhor a gente comprar um pouquinho disso aqui agora, é melhor a gente tirar um pouquinho disso daqui. Então, isso é o balanceamento, tá? Não sabe? Pode colocar uma nota baixa também, certo? Lembra sempre do nosso ponto de partida. Terceiro, você consegue alinhar seu perfil de investidora com o seu portfólio carteira de investimento? Você sabe atrelar risco com o seu perfil? Eu sou uma investidora conservadora, então as melhores aplicações para mim é essa. Eu sou uma investidora moderada, então os melhores investimentos para mim são esse. Você sabe fazer isso? Se você sabe, você pode colocar uma nota ok. Se você não sabe, pode colocar uma nota baixa também. Lembrando que as notas vão de 1 a 10. Nunca coloca 0, porque ninguém é 0 em tudo, tá? Coloca uma nota que você acha que é o seu momento atual. Certo? Ok? Muito bem. Vamos agora para o terceiro pilar. Terceiro pilar, fazer mais dinheiro. É um dos meus pilares favoritos. Crescimento. Aqui a gente está falando do crescimento da sua renda. Você percebe que sua renda aumenta todos os meses? Nem que seja R$1. Você vê que todo mês, por exemplo, se você faz R$1.000, vai para 1.001. Se você faz 1.001, no outro mês vai para 1.002. Você percebe isso? Que vai aumentando? 2. Você consegue estudar algo pensando em aumentar sua renda mensal e anual? Você tem alguma estratégia que você fala assim, não, olha, hoje eu faço R$2.000. No próximo mês eu quero fazer 2.100 ou 2.200. Você faz isso? Você tem essa meta dentro do seu dia a dia, dentro do seu mês? Ou você simplesmente se conforma com o dinheiro que entra ali na sua conta? Ah, mas eu já trabalho, já tenho esse salário fixo, ou eu tenho essa pensão fixa, ou eu tenho a pensão e salário fixo. Para onde que eu vou aumentar? Quem quer fazer dinheiro sempre tem uma alternativa. Tá? Terceiro, como foi o crescimento da sua renda nos últimos 5 anos? Você reparou que nos últimos 5 anos seu dinheiro aumentou? Se aumentou, quanto aumentou? Se o seu poder de investimento, de compra diminuiu, quanto diminuiu? Você faz essa medição? Pergunta número 2, estabilidade financeira. Estabilidade financeira de segurança. O que é estabilidade financeira para você? Porque quando você entende o que é estabilidade para você, você entende o que é risco, o que é prosperidade, o que é riqueza, tá? Qual seria a situação ideal para você dizer que possui estabilidade financeira? Hoje, se você olhar para a sua vida, o que você poderia ter que te faria encher a boca e dizer, não, eu tenho estabilidade financeira? Eu vou dar o meu exemplo. Para falar que eu tenho estabilidade financeira, primeiro, eu tenho que saber que o dinheiro que eu tenho depende de mim. Eu sou a pessoa responsável por fazer esta renda. Não gosto da ideia de depender de terceiros para ter dinheiro. Nunca gostei. Segundo, saber que eu tenho 2 anos de reserva financeira. Ué, Bruno, você não falou que era 6 meses? Então, mas para mim, estabilidade financeira é ter pelo menos 2 anos, porque a gente teve uma pandemia que durou 2 anos. Então, eu saber que eu tenho estabilidade financeira, saber que eu tenho 2 anos de reserva financeira.
tá? Se você hoje perdesse sua principal fonte de renda, quanto tempo poderia sobreviver sem essa renda? Essa aqui é a pergunta de $1 milhão. Se hoje você perdesse sua principal fonte de renda, quanto tempo você teria de dinheiro guardado? Quanto tempo de dinheiro você teria guardado? Porque tempo e dinheiro estão correlacionados. Lembra da primeira aula? Tempo e dinheiro? Os dois estão correlacionados. Então, se hoje você perdesse sua principal fonte de renda, quanto tempo de dinheiro você teria? Sem se desesperar. Tem gente que vai falar assim, Bruno, eu já estou devendo. Tem gente que já está devendo. Então, a gente tem que partir de algum lugar. Peraí, você já tem 5 dias guardados, já tem 10 dias guardados, já tem um mês guardado. Opa, melhorou. Você já tem um mês, se caso aconteça alguma coisa, para se virar, para resolver a sua vida. Então, isso vai fazer muita diferença para que você conquiste outro mês e outro mês. Certo? Terceira pergunta, novas fontes de renda. 1. Você possui outras fontes de renda? Além do seu salário, além da renda que você já faz. Bruno, mas eu já sou empreendedora, já tenho a minha empresa, eu preciso de outras fontes de renda? Todo mundo precisa de outras fontes de renda. Se você já tem um negócio, você tem que pensar dentro da sua empresa em ter outras fontes de renda fazendo mais dinheiro. Eu falei que eu tenho 11 fontes de rendas diferentes. Cada uma delas pinga um valor diferente. Então, assim, é o investimento, é a renda extra, workshop, é revenda de produto, é mentoria, é curso fechado, é curso igual o Rica da Família. Então, assim, tenha outras fontes de renda. Nunca dependa somente de um único lugar para te pagar. Porque pode estar tudo bem e amanhã está tudo ruim. Na maior parte das vezes, a gente é pego de calça curta. Segundo, você já pensou em ter outra fonte de renda além da atual? Se você precisasse ter uma fonte de renda hoje, você pudesse escolher, o que você teria de fonte de renda? Porque geralmente é aqui que nasce a oportunidade do empreender. Porque vamos entender o seguinte, você pode empreender por oportunidade ou por necessidade, como a gente falou em aulas anteriores. Quando você já tem uma fonte de renda principal, o seu trabalho, a sua renda ali como empreendedora ou como seletista, você tem a possibilidade de empreender por oportunidade. Quando você percebe que você está sendo obrigado a fazer uma renda extra para pagar compromissos ali do seu financeiro, porque está muito desorganizado, você sente a sensação de que o seu dinheiro é sempre muito mais curto do que o seu mês. Então a gente precisa voltar algumas casinhas no tabuleiro e organizar a casa. Por isso que esse módulo chama Organizando a Casa, que é para você prestar atenção em coisas que você não prestava antes. Então a ideia da renda extra é para que ela se torne algo potencial e você consiga trazer aquilo para sua vida para você investir melhor. A pirâmide financeira da Equilíbrio, se ela funciona assim: organizar a casa, fazer mais dinheiro, aplicar. Não tem como eu inverter essa ordem que é natural. Vamos pensar o seguinte, a gente aprendeu a fazer estruturação de orçamento, né? Regrinha 50, 30, 10, 10. Imagina que você hoje faz R$ 1.500. 10% para reserva seria R$ 150. E convenhamos, eu não sei vocês, mas quando eu tenho um problema ele custa um pouco mais caro do que R$ 150. Às vezes até algumas vezes mais do que R$ 150. Os nossos problemas nunca são na casa de alguns poucos reais. É algumas dezenas, às vezes centenas de reais. Então, é aquela velha história. Quem ganha pouco, investe pouco, se planeja pouco e tem pouco retorno. Então, quando eu criei essa tríade, como a gente chama, né, a tríade da educação financeira, dentro da Equilibre-se, que é a metodologia Equilibre-se que a gente chama, eu sempre pensei o seguinte: você precisa primeiro organizar o seu financeiro para você identificar quanto você precisa de dinheiro. Quando eu identifico quanto eu preciso, agora eu vou para empreender. Não, ainda não é investir. Porque eu preciso empreender para pagar os meus compromissos anteriores, resolver a minha vida financeira, para que essa renda extra se torne potencial para que o dinheiro feito aqui, que agora não preciso pagar mais compromissos, eu possa empreender. E eu empreenda e eu vá para os investimentos. Porque investimento serve para segurança e multiplicação de patrimônio. Investimento não faz dinheiro. É isso que a gente precisa entender. Investimento não faz dinheiro. Ou você cuida do seu dinheiro e tem uma nova fonte de renda, ou fontes de renda, ou você não tem dinheiro para aplicar aqui. Então imagina o seguinte:
Num primeiro momento, você faz R$ 1.500 por mês. Você separa 10% para reserva financeira e 10% para uma meta. R$ 150 para metas. Sua meta pode ser empreender. Se você consegue fazer esses R$ 150 empreendidos aqui virar R$ 500, com certeza você já teve muito mais retorno do que pegar esses mesmos R$ 150 e colocar numa aplicação financeira. Então, a ordem natural é essa: organizar a casa, empreender, depois pensar em investimento. Porque o investimento ele vai se multiplicar de acordo com o que você está fazendo. Então, eu percebo hoje, por exemplo, o meu poder de investimentos comparado a 6, 7 anos atrás. Era muito pequeno, porque eu tinha um salário fixo. Eu tinha compromissos fixos. Então, quando eu pensava em investir, eu também investia um valor fixo pequeno. Só que eu precisava começar por algum lugar, então estava tudo bem começar com pouco. Né? Vocês vão ter daqui para frente carteira de investimento de 50, 100, 300, 500 e R$ 1.000. Então vai ter carteira de investimento para todos os gostos e bolsos. Não vai ter como uma pessoa virar para mim e falar assim, não dá para investir, Bruno. A não ser que essa pessoa esteja com uma restrição no CPF. Aí a gente vai entrar em contato com a nossa contabilidade e vai pedir para regularizar a situação. Se não é esse o seu caso, não tem como você não investir. Certo? Só que o investir também tem a parte do empreender. Se você empreende melhor, você investe melhor. Então, é uma matemática que é simples para explicar, mas às vezes é difícil as pessoas colocarem na prática. E a gente vai aprender isso, inclusive, agora no segundo módulo. O segundo módulo é empreendedorismo. Então, a gente vai aprender a desenvolver negócios, precificar produto, fazer várias outras coisas. Tá? E quarto, tracei, estou seguindo as minhas metas. 1. Você já conseguiu seguir um planejamento para alcançar algo do começo ao fim? Foi fiel ali ao calendário que você estipulou para sua meta? 2. Qual é a sensação que já teve ao realizar um objetivo? Quando você bateu a meta que você sempre quis, qual foi a sensação que você teve? Porque vamos pensar o seguinte, a gente está fazendo um potinho de coisas positivas. Painel de visualização, planejamento de meta, organização financeira. O primeiro rendimento de aplicação financeira está colocando tudo isso num potinho. Você vai começar a olhar para esse potinho e você vai lembrar de tudo que é positivo na sua vida. Ah, mas eu tô cheio de problema. Olha o potinho. Olha pro potinho. Esquece o problema. Olha pro potinho. Eu já falei para vocês, um caderno da gratidão, né? Já falei, eu acho que eu até comentei aqui que eu tenho fotos de viagem, de coisas positivas. Só tem coisas pelo qual eu sou grato. Quando a coisa tá muito ruim, que eu tô com uma meta assim, não é nem desafiadora, sabe? É aquela história. O corpo está andando porque é mecânico, mas a alma já tá mirando ali e fala assim: querido, você vai de arrasta para cima. Eu olho pro meu livrinho da gratidão. Eu vou ler pelo que eu sou grato, pelo que eu já conquistei, pelo que eu quero conquistar. Você precisa das suas estratégias, das suas alavancas. Não esquece disso. Terceiro, qual é a sensação de criar um planejamento e não conseguir segui-lo? Qual é a sensação quando você chega lá na virada do ano, você faz um monte de meta, come lentilha, pula onda comendo lentilha, sei lá, faz um monte de coisa e você não consegue realizar? Qual é a sensação? Algumas pessoas fazem isso de uma forma tão corriqueira que elas já não sentem mais nada. É só o não fazer. E a pessoa se habitua a isso, né? E a gente não pode se habituar com o que é ruim. A gente tem que se habituar com o que é bom. Porque, infelizmente, o ser humano se acostuma muito rápido com uma realidade, seja boa ou ruim. Tá? E quarta e última pergunta. Diante de um problema nos seus planos, você desiste ou persiste? Aqui tem uma resposta dupla, na verdade, né? Porque se você acreditar de verdade que aquilo é verdadeiro, que é o que você quer para sua vida, persista. Agora também, não perca o seu tempo batendo numa coisa que você sabe que não vai mudar. Uma realidade que não tem ali uma mudança. E que muitas vezes, quando a gente percebe que algo é irreversível, é porque envolve outras pessoas. Porque se é algo que depende de mim, eu ainda vou ser teimoso e eu vou tentar. Então, assim, a gente precisa entender se a gente desiste ou se a gente persiste diante de algum desafio. Por exemplo, quem está começando agora se movimentar para pagar dívida. Você sente ali que é um dinheiro, cara, que você está pagando de juros, de acordo, é abusivo, etc, etc. Mas quando você paga, você sente um senso de realização
maravilhoso, você tem vontade de fazer aquilo. Mais vezes, né? Só que tem pessoas que são aversas à adrenalina. Tem pessoas que adoram adrenalina. Então, assim, quem é você aí, nessa fila? Você é a pessoa que você persiste ou você desiste? O desistir para você é uma opção positiva? Porque tem situações que quando você perceber que elas são irreversíveis, é realmente melhor você soltar a corda. Não ficar se machucando. Nosso financeiro é a mesma coisa. Tá? Então você só vai conseguir ter sucesso financeiro quando você conseguir fazer essa autoanálise desses 3 pilares e entender onde você realmente está. Seja honesta. Não mente. E também não seja extremamente negativa. Ah, eu acho que é tudo 1, é tudo 0. Nossa, não tô conseguindo isso. Sem julgamento. Faça. Primeiro ponto é fazer. Tá? Sai do ostracismo, sai do platô. Faça. Depois nós falamos também sobre as metas SMART, né? Toda meta precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante, baseada em tempo. E aí eu trouxe um exemplo para vocês também de meta. Então, olha só. Comprar uma casa com 5 cômodos, área de lazer integrada, garagem para 2 carros, jardim. No interior de São Paulo, para que quando for me aposentar aos 50 anos de idade. Mensurável, poder medir a sua meta pelo valor de entrada de R$300 mil mais 120 parcelas de R$1.666,67 mensal, totalizando um valor de R$500 mil. Alcançável. Hoje tenho 33 anos e até lá tenho 17 anos para realizar este objetivo, investindo mensalmente R$1.500, fora a taxa de retorno, terei R$306 mil. Alcançável. R, relevante. Por que isso é importante? Porque nosso sonho é poder nos aposentarmos aos 50 anos e morar em um lugar tranquilo, sem barulho, bagunça e um pouco mais afastado do centro da cidade. E o tempo, 17 anos ou 204 meses. Data da meta, dezembro de 2041. Então, quando a gente fala de metas SMART, é porque você não pode falar, quero uma casa. A casa, como eu disse lá na aula anterior, é como se literalmente eu estivesse pensando num espaço branco e eu desenhasse aquela casinha, né, da época da escola. Isso é uma casa. Você construir uma casinha com palito de sorvete é uma casa. Você construir uma cabana no meio do seu jardim é uma casa. Então, qual é a casa que você quer? Qual é o carro que você quer? Qual é a situação financeira que você quer? Sem assertividade, fica muito difícil você criar um plano e segui-lo. Ou você pode até começar, mas sempre vai ficar faltando, sabe? Aquela história da a cadeira precisa ter 4 pernas para ficar em pé. Sem uma fica muito difícil. Sem 2, então nem se fala. 3, você não tem uma cadeira. Então, toda meta ela precisa ter estes 5 pontos. E lembra, meta precisa ser pessoal. Não pode ter ou depender, na verdade, não é que não pode. Não deve depender de terceiros. Por isso que a gente fala, casamento não é meta. Porque depende de uma outra pessoa. Ter filho, depende. Você vai fazer, como é que chama? Você vai ser mãe solo? Você vai fazer todo o processo sozinha? Então depende. E mesmo assim não é você que decide. Porque você pode ter o dinheiro, você pode ter o recurso, pode ter tempo, mas não ser da sua natureza. Então, assim, tem coisas que não dependem da gente, ou não podem depender de terceiros. E meta tem que depender da gente. Casa, carro, viagem, lazer, férias, compra. É você que quer? Então é uma meta. Não se enquadra nessas perguntas? Não é uma meta, certo? Então, sempre lembra, estrutura para construir metas. Estamos falando bastante na aula 2 e 3 sobre meta, né? Meta, objetivo, estruturação, porque isso é a organização da casa. Se você tem este planejamento, fica mais difícil você se endividar. Por quê? Seu foco está em outra coisa. Por que as pessoas muitas vezes se endividam ou ficam inadimplentes? Dívida, coisas que você paga dentro do seu mês. Todo mundo tem. Inadimplência, quando essas coisas são muito maiores do que o seu poder de pagamento e você não consegue honrar o seu compromisso. Aí você deixa de pagar. Deixou de pagar, inadimplência. Tá? Faça metas e escolha. Uma meta de curtíssimo prazo, estamos falando aí de 30 dias. Escolha uma meta de curto prazo, estamos falando de 1 a 2 anos. Escolha uma meta de médio prazo, 5 a 6 anos. Longo prazo,
até 10 anos, longuíssimo prazo, de 10 anos para mais. Então, repetindo, curtíssimo prazo, 30 dias. Curto prazo, de 1 a 2 anos. Médio prazo, 5 a 6 anos. Longo prazo, até 10 anos. Longuíssimo prazo, a partir de 10 anos. Bruno, mas eu preciso ter todas essas metas? Você não precisa ter todas essas metas, mas por incrível que pareça, as metas mais importantes são a de longo e longuíssimo prazo. Não as de agora. Como assim, Bruno? As metas de agora não são importantes? As metas de longo prazo são mais importantes? Porque geralmente a gente consegue focar nas metas de curto prazo, curtíssimo prazo, até médio prazo. Mas a gente nunca consegue pensar na meta de longo e longuíssimo prazo. Então a gente pensa assim, eu quero viajar daqui a 1 ano. Eu quero comprar um carro daqui 5 anos. Mas as pessoas não conseguem pensar que quer se aposentar daqui 10 anos. Quer terminar de pagar um financiamento daqui 20 anos, não 35 anos. Então a gente precisa pensar em metas que estão fora da nossa realidade, porque senão fica muito fácil. Entenda esse fácil que eu acabei de falar, tá? Fácil no sentido de mais simples de estruturar, porque já está logo ali. Eu quero ir no, sei lá, eu quero ir para o Rio de Janeiro no próximo mês. É daqui 30 dias. Eu quero ter um carro daqui 5 anos. A gente está falando 60 meses, ainda é mais palpável, está mais próximo. Você já consegue pesquisar os modelos de carro que você quer, consegue ver se você quer novo, se você quer seminovo. Agora, uma meta de 10 anos, você já pensou como é que você vai estar daqui 10 anos, daqui 20 anos? Então, a gente tem que pensar que as metas de prazo mais longos são as mais importantes. Porque todo dia quando você acordar é uma pessoa nova. Então, eu sempre falo isso, né? Existe o Bruno planejador e o Bruno executador. O Bruno planejador é aquele que senta num dia antes, faz todo o planejamento do que ele quer. O Bruno realizador, executor, que levanta no dia seguinte, quer coisas totalmente diferentes. Então, eu ainda corro risco de colocar metas no papel hoje que amanhã vão mudar. Aí a gente volta lá para o SMART. Lembra do R de relevante? Por que isso é importante para você? Então, foquem principalmente nas metas de longuíssimo prazo. Porque as de curto prazo, geralmente, elas estão acontecendo já. A casa, a viagem, o pagamento da dívida, outras coisas menores, né? Que já estão no seu dia a dia. Então, foque em meta de longo prazo. Eu quero, daqui 10 anos, receber 5 mil reais de renda passiva. Opa, você tem 10 anos para isso, cara. Você tem muito tempo de planejamento. Nós estamos falando 120 meses pela frente. Quando a gente converte meses, parece que é até menor, né? 10 anos, 120 meses. Ou 480 semanas, mais ou menos. Então, olha só. Pensa nas suas metas de longo prazo, porque as demais já estão acontecendo no seu dia a dia. Quando você conseguir fazer de longo prazo, aí foca na de médio, curto e curtíssimo prazo também. Falamos sobre os gastos fantasmas, e aí eu trouxe a planilhinha da misericórdia, né? Que algumas pessoas falam assim, não, Bruno, imagina, não tem como. Pois é, né? Imagina você com gastos pequenininhos durante um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Quando eu mostrei a de 20 anos, teve gente ali que mandou mensagem depois assim, Bruno, eu acho que eu mais do que dobrei já esse valor. Eu falei assim, então, né? É porque a gente não tem muitas vezes essa informação. Então, olha só a diferença quando você gasta com fast food, comida, lazer o tempo todo, cursos que você não faz, boleto em atraso, vícios, produtos de cosméticos que você também não utiliza. Olha o estrago ao longo do tempo. Então, em um mês, isso daqui dá mais ou menos R$ 1.600. Em um ano vai virar 19 mil. Em 5 anos já virou 96 mil. Em 10 anos já virou 480 mil reais. Em 20 anos já virou 960 mil e alguns quebrados. Então, olha só, de pouquinho em pouquinho, aquele cineminha de 20 reais, aquele Mac, né, da Briquet, o Mac Lanche Feliz custava R$ 28,90. Nem é um lanche para adultos, é um Mac Lanche Feliz. Olha o Mac Lanche Feliz em 20 anos, 27.744, não corrigido. Porque vale ressaltar, eu nem falei isso na aula passada, né? Esta planilha não tem reajuste.
Eu estou fazendo com os preços atuais. Só que quando a gente tem esse movimento natural de desvalorização do dinheiro, essas coisas aqui vão ficar todas mais caras. Então, facilmente, em 20 anos, esses gastos passam de 1 milhão. Aqui está dando 960.360, né? Porque eu fiz pelos valores atuais, eu não corrigi no tempo. Né? Porque a gente não tem como saber como vai estar a inflação daqui 5, 10, 20 anos. A gente projeta, mas não tem como saber exatamente quanto vai custar. Uma certeza vai estar tudo bem mais caro do que é hoje. Né? Então imagina você daqui 20 anos olhar que você teve um total aí de mais de 1 milhão em gastos de coisas que precisava, era importante de fato. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque quando eu vou mostrar o outro slide, eu sempre gosto de ressaltar isso daqui. Não significa que você precise abrir mão das suas saídas, das suas compras do mês. Não tem nada a ver com isso. Mas a gente precisa entender equilíbrio. O nome da minha empresa é Equilíbrio, exatamente para as pessoas se equilibrarem. Eu não quero pessoas que só guardam dinheiro e eu não quero pessoas que só gastam dinheiro. Eu quero a galera que faz o equilíbrio. Você gasta dinheiro, mas você também guarda dinheiro. Você faz a aplicação financeira, mas você também vive. Você tem dinheiro para a sua liberdade financeira, mas também está se preocupando em comprar uma casa própria, ou um carro, ou fazer uma viagem. Então, não sejam extremas, tá? Mas aí eu trouxe uma tabelinha. E essa tabelinha funciona assim. Imagina que lá dos R$ 1.600, você investisse 25% desse valor, que seriam R$ 400. Na segunda linha, é se você fosse um pouquinho mais radical. 50% dos 1.600 você vai usar, 50% você vai investir. E a terceira é para aquela pessoa ali que ela quer literalmente ali, ó, não fazer nada. Ou, vou falar de uma outra coisa aqui, ou, né, essa pessoa, ela quer investir 1.600 e ela quer usar 1.600. Então essa pessoa, ela já está anos-luz na frente, né, que ela está fazendo bastante renda extra. Ela já está fazendo bastante dinheiro. Isso não é tão fora da realidade como as pessoas imaginam, tá? Então imagina que você decidiu, daqueles R$ 1.600 que você gasta ali por mês com todas aquelas coisas, você decidiu guardar R$ 400 todos os meses. Olha a diferença de aplicado em aplicação financeira e poupado. No primeiro ano, esses R$ 400,15 aplicados virariam R$ 5.508,93. Se somente poupado, R$ 4.801,80. E vale ressaltar que esse poupado aqui eu não descontei a inflação, tá? Eu nem desvalorizei esse dinheiro para você não cair para trás. Porque você vai cair para trás no final da conta. Então eu preferi deixar aqui, ó. Deixa o dinheiro aqui estático, faz de conta que ele não vai se desvalorizar. Tá? Em 5 anos, esses R$ 400 teriam virado, se aplicado, R$ 32.865,77. Se somente poupado, paradinho ali na conta, R$ 24.009. Em 10 anos, o aplicado viraria R$ 90.119,40. O poupado, R$ 48.018. Pouco menos ali, pouco mais da metade, né, do outro. Em 20 anos, R$ 369.145,25 se aplicado, se poupado, R$ 96.036. Aqui o povo já surta, né? Porque se aplicado, 369 mil. Se só poupado, 96. Poxa vida, hein? E olha que tem uma coisa aqui muito importante, que nem é uma aplicação arriscada. É o CDBzinho que eu falei para vocês. De colocar lá de liquidez diária, 102% CDI. Só isso. Só isso. Essa é a aplicação, tá? Mas se você quiser ser um pouquinho mais radical, investir 50% desse gasto aí que você tem no mês. Começar a ter um teto de gasto, 50% ali do que eu gastaria, eu vou investir. Então, eu vou compensar. 50% eu uso para o meu dia a dia, 50% vou investir. Um ano você teria 11.018, se só poupado, 9.603. Em 5 anos, 65.713, se poupado, 48.018. Em 10 anos, 180.238. Poupado, metade, né? 96,36. Em 20 anos, 738.290,50. Poupado, 192.072. Que dói o coração, né? Aí piora, a gente vai para 100%. A pessoa que ela decidiu que ela vai investir R$ 1.600 todos os meses. E aí a pessoa, sei lá, ela vai fazer renda extra e vai investir 1.600 e vai fazer 1.600 para ela viver.
Porque eu gosto desse caso, desse tipo de situação. A pessoa ela vai empreender, ela vai fazer mais dinheiro para manter o custo de vida dela, mas ela é um outro nível. Essa pessoa aqui ela já está no outro nível. Ela decidiu que ela vai poupar no orçamento. Poupar não, desculpa. Que ela vai fazer dinheiro para manter o custo de vida dela, mas que ela vai fazer a mesma coisa nos investimentos. Aí é outra cabeça, é outra história. A gente começa com o ano 22.036 se aplicado, 19.207,20. Aqui nem dói, né? Porque você fala assim, 22 para 19, tem nem tanta diferença, menos de R$2.000 de diferença. Aí você vai para 5 anos. 131.463. Se só poupado, 96.036. 10 anos, 360.477. Poupado, 192. Menos da metade, né? 20 anos, que aí que vem, né? O povo cai da cadeira. 20 anos, 1.476.581. Se só poupado, 384 mil. Porque o poupado, ele não está nem na poupança. Ele está só parado na sua conta, sendo corroído. Porque aqui a gente ainda tem uma margem de erro. E a margem de erro é a seguinte: eu não descontei a inflação desse dinheiro. Então você não vai ter nem 384. É capaz de você ter, tipo, 300, 320, porque a gente não sabe quanto que o dinheiro vai se desvalorizar aí nos próximos 20 anos. Mas continuar no andar da carroça do jeito que está, em 30 anos da criação do Plano Real, vamos lembrar que o Plano Real foi criado lá em 94, ele acabou de fazer aniversário, agora esse ano, né, fez 30 anos, né, chegou no 30 a mais, o dinheiro já se valorizou 85% em 30 anos. Então, 20 anos para frente não tem nem o que desvalorizar. Corremos o risco de uma troca de moeda? Não sabemos. Não tem como saber isso. Mas quando você tem um dinheiro que da criação dele até o momento presente ele se desvalorizou 85% em 30 anos, se a gente coloca 30 anos para frente, ele teria se desvalorizado pouco mais, 170%. 170% é negativo, não tem moeda. Entende isso? É complicado, né? Então, imagina só. Por outro lado, se você tivesse investido num CDB, sabe, simplesinho, daquele lá que eu falei para vocês, 102% CDI, que vai te pagar uma média de 12% ao ano, porque aqui é importante ressaltar que a gente vai aprender isso em investimentos, vocês vão aprender a fazer esse cálculo, tá? Esse cálculo que eu estou fazendo aqui para vocês é feito com calculadora financeira. Vocês vão aprender a utilizar a calculadora financeira para investimento. Não é igual calculadora de celular. Então, se você fizer essa conta no seu celular, vai dar errado, tá? A do poupado vai dar igual, porque a gente está botando juros nenhum. Então, é só você multiplicar 20 anos por 12 meses. Então, você vai ter ali 240 meses vezes R$1.600. Você vai chegar aqui aos 384. Mas quando a gente está falando de aplicação, eu tenho que jogar dentro de uma fórmula do tempo, da rentabilidade, para chegar a este resultado, certo? Então, isso daqui é o poder dos juros compostos. Se eu encontro uma aplicação ou um grupo de aplicações, que é o que vocês vão aprender, montar um portfólio, você chega aí a pouco mais não, né? Bem mais de R$1 milhão, quase R$1,5 milhão. Imagina se você guarda R$2.000, se você investe R$2.000 por mês. Isso tem que virar uma ambição, tá? E aqui eu vou ressaltar, né? Eu estou colocando R$1.400.000, isso que vai dar uma média de renda mensal para uma pessoa de R$14.000, certo? Pode ser que R$14.000 seja muito para você, seja pouco, depende muito da sua realidade. Pode ser que você fale assim, hoje eu vivo com 5 mil. Mas vamos lá. R$5.000 hoje é uma coisa. R$5.000 daqui 20 anos, talvez esteja valendo 2,5. Talvez esteja valendo 2. Talvez não esteja valendo nada. A gente não vai saber se vai trocar moeda ou não. Tá? Deixa eu ver aqui. Pôs aqui a mão que eu não estou conseguindo ver. Pode falar, Carlota. Sou eu. Diga. Então, quando você falou para estipular as metas, essas metas, além dela terem os objetivos, a gente tem que ter um valor, certo? Como que eu posso transferir esse valor, por exemplo, no caso, que eu sei que vai ter uma desvalorização da moeda, isso praticamente é certeza. Certo. Por exemplo, eu vou querer, sei lá, minha meta é X, eu sei que essa meta hoje custa X. Como que eu vou
colocar isso daí em prática, por exemplo, eu vou querer comprar uma casa, por exemplo. Aí essa casa, sei lá, custa hoje 320 mil. Só Certo? que eu não vou poder colocar que eu quero 320 mil. Eu vou ter que colocar um valor, então. Mais alto. Eu faço. Então, como que eu faço? Eu coloco, eu quero tantos dólares, que é uma moeda que desvaloriza menos. Ou eu coloco em euros, sei lá, como que eu faço para que essa meta seja mais tangível e saia de uma coisa que, para mim, não vai conseguir. Eu vendo isso, não vai me. Vou falar, não, isso não é real, entendeu? Entendi. Vamos lá, primeira coisa, vocês vão aprender que a gente coloca uma expectativa com algum indicador. Esse indicador vai ser o IPCA, que é a inflação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a inflação do passado, a inflação projetada, tirar uma média, e aí a gente vai pegar o valor, por exemplo, de imóvel. Hoje ele custa 350 mil. Tudo vai depender de onde ele está localizado. Existe expectativa dele se valorizar? Aí a gente vai pesquisar nos órgãos responsáveis pela área imobiliária e projetar. Daqui 10 anos, o imóvel vai estar valendo 420 mil, 480 mil, 500 mil. Então, primeiro passo, a gente vai conseguir projetar isso, tá? E para isso a gente vai precisar do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Nas aulas de investimento vocês vão aprender isso. Descobrir o valor da expectativa, porque vamos lá, gente, seja para investimento, compra, reserva de segurança, tudo nós estamos fazendo expectativa. Pode ser que seja muito mais no futuro, pode ser que seja muito menos. A gente cria expectativa para ter uma surpresa positiva, tá? Então a gente está projetando primeiro a valorização deste imóvel, caso isso aconteça. Quando nós fazemos aplicações financeiras, por exemplo, o CDB, ou qualquer outra aplicação que não seja a poupança, a própria aplicação se reajusta ao tempo, tá? Então vocês vão aprender, por exemplo, no site do Tesouro Direto, que a gente consegue colocar um valor e ele já projeta quanto você deveria investir todos os meses para alcançar uma determinada meta. Então já existem algumas calculadoras automáticas que você coloca isso e ele já mostra para você quanto você deveria estar guardando, já reajustando esta inflação, certo? Quando a gente coloca aqui as aplicações, né, que a gente faz esse tipo de cálculo, a gente coloca um percentual pré-estabelecido, tá? Então tem essas formas da gente descobrir, certo? Não sabe fazer isso ainda, já joga uma margem em cima do valor. Olha, hoje eu quero comprar um imóvel de 350. Na região que ele está, eu acredito que lá daqui 20 anos, daqui 10 anos, ele vai estar valendo 500 mil. Aí você já tem uma estimativa de quanto você vai pagar. Agora a gente vai procurar as aplicações que se valorizam. Por isso que a gente vai aprender sobre Tesouro IPCA. Nós vamos aprender sobre aplicações que têm IPCA, que é a inflação. Porque toda aplicação que tem essa palavrinha junto, IPCA, protege o seu dinheiro da desvalorização, diferente da poupança que só perde valor, tá? Então a gente vai aprender a fazer isso também. Ok? Aqui eu coloquei uma rentabilidade de 12%, que é a média que a gente procura no mercado, tá? E, como eu disse na aula lá, que eu mostrei isso que é a primeira vez, a aula passada, na verdade, isso daqui é uma aplicação conservadora. Eu não estou correndo risco aqui. Então é um CDB, é um tesouro direto, que são as aplicações mais seguras do Brasil hoje. Se eu tiver um pouquinho mais de apetite a risco, o que eu quero dizer com isso? CDB, tesouro direto, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários que vocês vão aprender, talvez você alcance a meta de 1,5 milhão em 10 anos, não em 20. Porque tudo depende. Depende do seu apetite por risco, tá? Então, sim, tem como a gente fazer a projeção com a informação hoje para o futuro. Colocar taxa de depreciação. Vou comprar algo hoje e já sei que daqui a 10 anos vai estar valendo menos, tá? O que pega aqui no Brasil é exatamente o problema da nossa moeda. A gente não sabe como é que vai estar a moeda daqui 5, 10 anos. A gente não sabe se o real tem mais 5, 10 anos de vida ainda pela frente. Exatamente por causa de toda a desvalorização do cenário que a gente já teve. Então, se em 30 anos já desvalorizou 85%, eu não tenho mais 30 anos de real pela frente, tá? Pode ser que os governos, né, que vão vir aí mais para frente tenham estratégias para fazer o nosso dinheiro valorizar mais e a gente conseguir ter um retorno, tá? Mas aí a gente depende dos governantes.
Porque para o nosso dinheiro passar a valer mais, também tem uma solução. O Brasil como um todo melhorar. Porque, vamos lá, o dinheiro se desvalorizou porque o Brasil perdeu o poder de compra, foi tendo problemas financeiros e as outras economias foram melhorando. Se o Brasil melhora como economia, o nosso dinheiro passa a valer mais. Então, sim, o poder de moeda pode ser recuperado, mas o Brasil tem que fazer um ótimo plano de recuperação financeira para que a nossa moeda passe a valer mais. Tá? Então, existe o efeito oposto, o contrário também. Só que para conseguir isso, a gente depende dos governantes. E eu não sei vocês, mas eu não quero depender de governante, não. Certo? Então, basicamente, a gente consegue projetar isso mais para frente. Falamos sobre a vista ou parcelado, quando que é bom e quando que é ruim. Então, a vista é bom quando você vai ter desconto e você vai pagar mais barato pelo que você quer. O parcelado, ele é bom quando você não vai pagar juros e você vai poder guardar o valor financeiro para uma meta e não vai se descapitalizar. É ruim quando você não tem uma reserva financeira e paga as coisas à vista e pode precisar do dinheiro. O parcelado é ruim quando existe juros e na vista poderia ter desconto. Então aqui eu fui colocando para vocês o que é bom para um, o que é bom para o outro, o que é ruim para um, o que é ruim para outro. Então, coloquei também uma orientação. Pesquise sempre que possuem 2 ou 3 fornecedores diferentes e tenha em mãos os preços do concorrente. Negocie. Em um mundo de crédito, quem tem dinheiro é rainha. Tá? Então, assim, a gente precisa entender o valor do nosso dinheiro. Tá? Então, assim, pensa quando que é bom, quando que é ruim. Você tem que pensar antes das suas compras. Tá? Então, olha para isso dentro do seu dia a dia, começa a estipular o que eu vou comprar à vista, o que eu vou comprar parcelado. Existem graus aqui também. Eu vou falar que no meu caso, já contei aqui para vocês que eu fui extremamente endividado, fiquei devendo 72 mil reais, que eu fiz em 6 meses, e demorei 3 anos para pagar a dívida toda, tinha um bom salário, o salário era só para pagar a dívida, já contei isso. Eu adorava fazer uma parcela, mas não tinha controle nenhum de cartão de crédito, não sei quantos cartões de crédito. Eu parecia a menina do filme que a gente viu na semana passada. Então, assim, as pessoas tinham ela tinha 12. Eu não tinha 12, eu tinha 8. Ela tava ali, ó, pare a pare. E aí eu comecei a entender quanto que era bom e quando era ruim, o à vista e o parcelado. Então, hoje em dia, que eu sou educador financeiro, eu entendo o caminho do dinheiro, principalmente a parte psicológica do dinheiro. Eu entendo que no meu financeiro, tudo eu vou comprar no cartão parcelado. Mas é porque eu tenho uma estratégia para isso. Eu já tenho dinheiro porque eu quero guardado. Então, se eu for comprar hoje uma mesa, se eu for comprar uma cadeira, se eu for comprar uma viagem, pode ter certeza que eu só estou fazendo isso porque eu tenho dinheiro guardado, mas eu vou comprar parcelado. Não vou comprar à vista. Eu só vou comprar à vista se o parcelado tiver juros e se o à vista me der desconto. Se não existe essa possibilidade, uma vista não me dá benefício nenhum e o parcelado não tem juros, eu vou parcelar. Uma coisa que eu faço dentro do meu financeiro e fica de dica para vocês é eu parcelo dentro da quantidade de meses que faltam para o ano acabar. Então, por exemplo, vou comprar algo que custa R$2.000. Agosto já era. Eu tenho setembro, outubro, novembro, dezembro. Tenho 4 meses. Eu consigo pagar uma parcela de R$500 por mês de alguma coisa que eu for comprar agora? Se a resposta for sim, eu vou parcelar e vou fazer 4 vezes de 500. Se eu falar que não, que é muito difícil, porque eu estou olhando para o meu financeiro para responder isso, não, eu não consigo, eu só consigo fazer parcela até R$250. Então, isso que eu estou comprando vai ficar para o ano que vem. A não ser que seja uma emergência. É diferente. Uma questão física, uma questão de saúde, uma questão de trabalho, que eu sei que eu estou conseguindo avaliar que é uma oportunidade. Agora, não é um desses casos, se eu não vou conseguir pagar dentro dos meses que faltam no ano, eu não vou fazer mais esse ano, vai ficar para o ano que vem. Ah, mas tem Black Friday. Ah, mas tem final de ano. Não vou fazer. Porque foi nessa, contando historinha, Black Friday, pode comprar, depois você paga, você tem crédito, só se vive uma vez, que eu me estrepei. Bonito. Deu fazendo. Para quem não sabe, eu fiz estágio na Receita Federal. Pois é. Tive uma breve passagem pela Receita Federal.
A gente tem acesso ao nome das pessoas, CPF, várias coisas, banco de dados, né? Um belo dia eu falei assim, eu vou olhar o meu CPF. E eu descobri que eu estava na Adimplente, na Receita Federal, onde eu estava fazendo estágio. Imagina você descobrir que você está devendo onde você trabalha. Então, assim, foi uma das piores sensações da vida. Então, assim, a gente vai aprendendo com o passar do tempo o que é melhor para cada um. Então, observe o que é melhor para você. Agora, se eu parto para o ponto psicológico e eu falo assim, olha, parcelar me causa mal. Eu fico bem mal quando eu parcelo. Eu fico com uma sensação de que eu estou fazendo algo errado. Eu tenho medo de fazer a parcela, falar que vou guardar o dinheiro à vista e gastar o dinheiro. Então, vai lá e paga à vista. Ah, mas eu não vou ganhar nada. Vai ganhar sim. Você vai ganhar uma boa noite de sono. Então, respeite o seu psicológico também. Esse negócio de, eu vou guardar o dinheiro, vou fazer parcelado para ganhar ponto, para fazer um cartão de crédito, etc. Se não vai te fazer bem, aprenda a reconhecer isso. Não faça. Paga à vista. Tá bom? Agora, se você já passou por essa fase, você é a pessoa que, não, eu vou parcelar, mas eu vou conseguir guardar o dinheiro porque eu estou focada em fazer esse dinheiro render. E depois que eu terminar de pagar as parcelas, eu vou ver a rentabilidade ainda na minha conta, beleza, você está num outro nível. Mas a maior parte dos brasileiros não funciona assim. Ele guarda o dinheiro, parcela, surgiu uma outra coisa, ele pega o dinheiro que está guardado, paga essa outra coisa e fica com um monte de parcela para pagar. Psicologicamente falando, isso é terrível. Porque você vai criando crença limitante. Lembra do potinho de coisas boas que a gente estava falando? Crença limitante é um potinho do lado. Você está ao mesmo tempo alimentando dois potinhos. De crença limitante, coisas positivas. As coisas positivas nós chamamos na psicologia de crenças impulsionadoras. Aquelas que te fazem, cara, você é um foguete para realizar coisas. Crença limitante, crença impulsionadora. Todo dia você alimenta esses dois potinhos. Quando você não respeita o seu psicológico, você está alimentando esse outro potinho, ele vai aumentando. Para esse potinho aqui da crença impulsionadora vencer esse daqui, você vai ter que fazer o dobro do esforço. E aí que as pessoas entram em depressão, ansiedade, burnout, porque está trabalhando demais. Então, assim, reconheça o que é bom para você e o que não é. Entenda que quando a gente fala de comprar algo e parcelar, tem que fazer sentido. Não é assim, vou comprar uma camiseta que custa R$ 50. Sério que você vai parcelar uma coisa de R$ 50? É porque meu orçamento é baixo, vai fazer renda extra. Mas eu não sei o que vou fazer. Afiliado Shopee, afiliado digital, vai ficar de babá, vai cuidar de idoso, vai vender uma coisa. Hoje tem um monte de coisa que você consegue vender sem estoque. Então, se hoje, por exemplo, não tivesse equilíbrio, se as outras fontes de renda, eu ia vender no digital. Eu ia vender bolo de pote, porque eu já fiz isso. Hoje eu não faço mais isso, mas eu ia vender enciclopédia. Pois é, eu tive essa fase de venda de enciclopédia, eu acho que tinha uns 13 anos. Já era ultrapassado o negócio, eu inventei de vender enciclopédia. Não era enciclopédia, era aqueles livros que a galera passava na escola vendendo, e eu virei pro homem e falei assim, moço, como é que faz para vender esse negócio? Falei, é assim, assim, assado. Meu pai assinou um termo, falou que eu podia vender, eu fui lá vender. No pior, eu consegui vender 3. Nem imaginava que eu conseguia comprar aquele negócio. Mas eu comecei a vender tudo muito cedo. Então, eu comecei a entender o poder de fazer dinheiro desde muito cedo. Eu fui criando as minhas crenças impulsionadoras muito cedo. Só que aí vieram as crenças limitantes também, né? As crenças que você vai não prestando atenção e você vai criando, é o monstrinho, certo? Então, eu gosto de falar que a nossa crença limitante é igual um gremlin. Você joga, acho que é água, né? Você joga água e ele se multiplica. É horrível. Então, assim, tomem cuidado, respeite aí o seu psicológico quando a gente fala de parcelamento. E só parcele e compre coisas que você realmente precisa. Tá? Não estou falando para você viver no muquiranas na série. Estou falando para você comprar o que você precisa de fato. Falamos também que se isso não der certo, você vai precisar fazer mais dinheiro, mas para você fazer mais dinheiro, você precisa descobrir quanto você precisa fazer. Então vamos pensar o quê? Em uma estrutura de teto de gasto, o ideal seria 50% para essencial para viver, 30% para importante, porém não essencial, e 20%, sendo 10% para suas metas, 10% para sua reserva financeira. Mas se você, por exemplo, recebe R$ 4.000 e não sobra para as metas e reserva, deve fazer o cálculo a seguir para fazer renda extra. E aqui está o grande pulo carpado do gato para trás. Não é sair vendendo até a mãe para fazer renda extra.
sair vendendo, tem dentro de casa para fazer renda extra. É descobrir quanto você precisa fazer de renda extra. Tá? Renda extra e uma possível renda que vai se tornar um negócio. Vocês vão aprender isso agora no módulo 2. A gente não vai aprender só a fazer renda extra. Eu quero que transforme em negócio. Eu quero que vocês saiam com uma empresa montada. Certo? Isso é um desafio, eu quero que vocês consigam fazer isso. Tá? Pode ser que o rico acabe, você está com planejamento, está começando a executar. Eu quero que você saia daqui com uma empresa. Você pode vender a ideia depois, mas você vai sair daqui com o negócio. Certo? Tem certas pessoas aqui nesse grupo, inclusive, que já podia estar rica. Não vou dar nomes aos... Enfim, deixa para um outro momento. Mas tem gente que já podia estar rica. Então, qual seria este cálculo mágico? Regra de 3. Então, imagina o seguinte, que R$4.000, que é o seu salário, ele é 80% do seu orçamento. Tá? Porque falta 20. Então, X é igual a 20, que é o que falta, né? Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 para descobrir quanto você precisa fazer de renda extra. Então, passo 2, você vai cruzar estas informações. Então, você vai fazer 80 vezes X e 4.000 vezes 20. Então, você vai ter aqui o passo 2. 80 vezes X igual a 4.000 vezes 20. Então, passo 3, 80x igual a 80.000. Tudo que passa multiplicando na regra de 3, depois passa dividindo aqui no passo 4. Então, você deixa x e faz 80.000 dividido por 80. E aí, o passo 5 é x igual a 1.000. Então, você precisa fazer mais R$1.000 de renda extra. Se você fizer uma lógica matemática aí, se você ganha 4.000, tecnicamente, você vai pensar o seguinte, 20% seria R$800, né? Por quê? 4.000 igual a 100%. Se você faz 4.000 dividido por 100 vezes 10, ou 10% de 4.000, vai dar R$400. Se você está separando 20% para meta e reserva, seria R$800. Por esta conta, não. Essa conta você tem que fazer R$1.000. Certo? Então, sempre faça regra de 3 para saber quanto você precisa fazer de renda extra. Pode ser que isso seja muito, pode ser que isso seja pouco, porém a gente precisa entender por que raios eu estou fazendo renda extra. Primeiro, não posso depender de uma única fonte de renda. Segundo, não posso deixar somente o dinheiro que eu recebo para pagar tudo que eu tenho. E terceiro, porque fazer dinheiro é bom demais, né? Convenhamos. Pode falar. Para eu saber que isso daí equivale tantos por cento, eu preciso saber o quanto que está faltando, é isso? Tem que Exatamente. quanto que está faltando, vamos dizer que num mês está me faltando R$3.000, aí eu tenho que ver quanto que é os R$3.000 desses 5.000, é isso, mais ou menos? Exatamente. Tá. Então, por exemplo, se você tem uma renda de R$10.000, mas você usa 100% desses R$10.000, e você não sabe quando você precisa fazer de renda extra, você vai fazer 10.000 igual a 80%, porque vamos entender que esses R$10.000 que está usando, na verdade, o 100%, que era para você tirar R$2.000 para você investir, está usando que seu custo de vida é muito caro. Então, R$10.000 igual sempre 80%. E X é igual a 20, que é o que está faltando. Aí você vai fazer aqui, ó. Nesse caso, 80 vezes X, 10.000 igual a 20. Aí você vai ter 80x igual a 100.000. Certo? E aí você vai ter o resultado ali de quanto a mais. Provavelmente isso vai dar 12, 13 mil reais. Então você vai ter que fazer 3 mil reais a mais, 2 mil reais a mais. Se todo mês seu orçamento oscila, o seu ganho é 4, mas você está usando 100% do valor, esse mês você ganhou 5, mas você usou 100%, quanto mais você ganha e não sobra dinheiro, maior vai ser o valor da sua renda extra. Então a regrinha de 3 aqui é exatamente para você saber quanto que falta. E aqui eu coloquei para quem tem a meta ali de guardar os 20%, mas digamos que eu queira guardar um pouco mais, 30%. Então aqui eu vou trocar 4.000 por 70, certo? Porque 70 representa ali os 100% que eu estou utilizando dentro do meu orçamento. Está faltando os 30. Então eu vou fazer aqui 4.000 igual a 70, x igual a 30. Ah, eu quero guardar 40%. Mas hoje esses 4.000 vai para 100% do meu orçamento. Então é 4.000 igual a 60 e x igual a 40. Isso vai dar um valor, obviamente, bem maior de renda extra. Certo? Então eu recomendo
que vocês façam isso todo mês. Tá fechando o mês, por exemplo. Hoje é dia 23, né? A gente tem até a próxima semana aí para fechar o mês. Recomendo que no dia 28, 29, mais ou menos do mês, você projete seu mês de setembro. Olha, em setembro eu tenho tantos atendimentos para realizar. Quem é empreendedora, olha a agenda, vê como é que tá a agenda. Ah, mas a minha agenda oscila. Tem meses que tem mais clientes, tem meses que tem menos. Tira a média da sua agenda. Janeiro atendi 80 pessoas, fevereiro 30, março 60. Tira a média e descobre quanto em média você vai atender para esse mês. Vai faltar dinheiro para sua meta? Faz o cálculo aqui. Certo? Então não começa a fazer reserva, não, desculpa. Não começa a fazer renda extra sem saber quanto você precisa de renda extra. Não faz sentido. Você vai trabalhar muito mais sem entender quanto dinheiro você precisa. Vai ter mês que você vai precisar fazer mais, vai ter mês que você vai precisar fazer menos. Certo? Pode perguntar. Eu de novo. Tem como eu fazer algum cálculo aí baseado nisso de quanto eu vou poder investir para eu poder ter essa renda extra? Por exemplo, eu não tenho renda extra nenhuma, vamos dizer. Aí eu quero fazer, só que eu preciso começar a investir para eu não mexer no meu orçamento. Tem, por exemplo, alguma coisa, eu destino, sei lá, 5%, 3%, tem alguma coisa assim já meio fixada? Ou eu não tenho perspectiva nenhuma, pego um tanto e como que funciona isso daí? Na verdade, não existe um padrão, um valor percentual que você deveria tirar para isso, mas o que a gente pode pensar é o seguinte: quando a gente coloca aqui que são 10% para metas, 10% para reserva financeira, você pode pegar esses 10% da meta e investir em algo para aumentar a sua renda extra. Então, por exemplo, o que eu sempre fiz? Perfeito. Os meus 10% eu sempre investi em mim. Eu não guardei o dinheiro, eu investi. Então, eu fui fazer curso, fui comprar livro, fui participar de workshop, comprar aplicativo para trabalhar a edição. Então, sempre vai ser muito mais vantajoso no primeiro momento você pegar os 10% da sua meta e investir em você para poder fazer mais dinheiro. Então, é uma das alternativas, certo? Pega os 10% e investe em você. E desses 10%, você começa a ver quanto que está te retornando. Olha, eu comprei, sei lá, aqui 10% seria R$ 400. Eu comprei um curso e esse curso vai me trazer um retorno. Se eu conseguir aplicar tudo que tem nele, eu vou conseguir atender 20 clientes a mais, ou vou conseguir valorizar mais o meu serviço. Vocês vão aprender isso agora no empreendedorismo, isso se chama payback. Payback é o retorno daquilo que vocês investiram, se compensa ou não. Então, isso é uma dica. Pega os 10% que seria da meta e investe em você, investe na sua empresa para você fazer mais dinheiro. Certo? Ok? E aí falamos também sobre, entre as cenas que eu já assisti, né? Os delírios de consumo de Beck Bloom. Infelizmente não consegui pegar o filme todo para vocês, não consegui colocar o vídeo da aula 3, parte 2 no YouTube, porque tem direitos autorais. Então a gente teve que salvar o vídeo, mandar o link para vocês ali nas informações, por causa dos direitos autorais. Mas a gente aprendeu com a Beck Bloom que você não deve ter 12 cartões, que você não deve, no meio da sua entrevista de trabalho, ir comprar uma Sharp verde, para uma entrevista que você nem sabe se você vai passar. Aprendemos sobre custo e valor. E várias outras coisas, né? Depois, lá no grupo, eu ainda mandei um quarto videozinho para vocês verem a continuação da cena. Então, eu já falei que esse daqui é um dos meus filmes favoritos, porque ele trabalha muitos temas diferentes, né? Então, você viu como que a pessoa certa no lugar errado, figuras de poder, a amiga que, entre aspas, acha que ela tem capacidade para estar numa outra empresa, mas que pode ser um pouco mais arriscado, né? Não sei quem conseguiu depois da aula assistir o filme todo, né? Porque era uma sequência ali de videozinhos curtos, mas viu que ela foi para uma espécie de alcoólicos anônimos de quem tem dívidas, compulsão por compra, onde até mesmo ela consegue influenciar as pessoas que estão no grupo a comprar mais. Viu a ideia de congelar o cartão de crédito num bloco de gelo para não gastar. Então, assim, isso não é ela, tá? Esse filme, esse romance, né? Porque esse filme ele é baseado num romance. Ele foi feito
através de um estudo de hábitos dos americanos sobre guardar dinheiro e sobre gastar dinheiro. E um ponto que acontece muito na economia americana, os americanos fazem muito, é congelar o cartão de crédito, literalmente. Pega o cartão, enfia dentro de alguma coisa, bota para congelar lá um negócio, como se isso fosse resolver um problema uma questão que muitas vezes é psicológica. Então, comecem a acostumar-se com esse tipo de conteúdo. Vocês vão ver outros desses. Amanhã, inclusive, vocês vão ter, entre as músicas que eu já ouvi, que é análise de música. Algumas músicas falam sobre empoderamento feminino ou empoderamento do ser humano. Outras falam ali sobre dinheiro, de fato. Então a gente vai começar a estudar também letras de música, porque a gente já perdeu o senso de interpretação das coisas. Então, para quem pergunta, nossa, mas eu estou assistindo, sério, cena de um filme para aprender educação financeira, ou estou escutando a letra de uma música para aprender sobre cuidar de dinheiro? Sim. Sabe por quê? Às vezes você não consegue interpretar a informação que você recebe do seu banco. Você não consegue interpretar a informação que vem no seu extrato. Você não consegue interpretar a informação antes da compra. E você acha que as pessoas estão erradas. Então, isso daqui é para a gente aprender a interpretar filme, série, novela, música, extrato de banco, investimento, aprender a interpretar. Estamos num mundo globalizado, onde a tecnologia tem feito as pessoas ficarem literalmente burras. Como pode, quase beirando o século 22, as pessoas estão ficando cada vez mais burras, mesmo com tanto conhecimento disponível, ou estão ficando obesas intelectualmente, que são aquelas pessoas que sabem muito, não usam nada, tá? Então, para quem não assistiu ainda, fica a dica, assistam este filme, porque ele é maravilhoso. E aí, hoje, sobre o nosso giro de notícias, eu vou deixar a lição de casa para vocês, senhora. Pois é, vocês vão ter uma liçãozinha de casa. Deixa eu passar aqui. Para vocês começarem a ler. Por que não está passando? Deixa eu ver. Aqui. Voltando. Aqui, ó. Nós tivemos recentemente, tipo hoje, saiu ali uma notícia que os Estados Unidos vão começar a cortar a taxa de juros deles. O que é a taxa de juros americana? Ela lembra a nossa taxa Selic. A nossa taxa Selic, ela é uma cópia da taxa de juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são extremamente conservadores. Eles não aumentam a taxa de juros deles. Por que eles fazem isso? Quando a economia está muito ruim, você aumenta a taxa de juros. Taxa de juros alta, tudo fica mais alto, né? Pegar dinheiro emprestado fica mais caro, pegar empréstimo, pagar dívida fica mais caro. Isso estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Só que eles são bem conservadores para aumentar a taxa de juros. E agora eles vão entrar no horizonte de queda na taxa de juros deles lá. Então, eu quero que vocês entrem nessa notícia. Amanhã o vídeo vai estar disponível para vocês poderem pegar aqui e linkar. Vocês vão clicar aqui sobre a notícia e vão ler a notícia que tem lá no site do Infomoney. Não é para vocês entenderem tudo, mas eu quero que vocês tenham a curiosidade de ler o tema. Porque vocês vão precisar ler notícia aqui de investimentos, não só no Brasil, mas fora. E essa notícia aqui, ela é extremamente importante aqui para o Brasil. Porque se a taxa de juros começa a cair lá nos Estados Unidos, talvez, e é um talvez, o dólar comece a cair no Brasil também. Se o dólar começa a cair, minha filha, você vai poder investir em dólar. Tá? Porque vocês vão aprender sobre investimento em dólar. Mas não significa que a gente vai conseguir de cara investir em dólar, porque o dólar está muito caro. Então, leia essa notícia. E, juntando com essa notícia, eu quero indicar uma série para vocês terem na Netflix que é maravilhosa, que é um sonho de consumo meu aqui no Brasil. Chama Cupom Mania, tá? Ela é uma série que você vai encontrar na Netflix ou no YouTube, que fala sobre pessoas que usam cupons, cupom mesmo, cupom de desconto nos Estados Unidos, para fazer compras, às vezes, de $1.000, $2.000 e pagar zero. Certo? Muito legal. Pode falar, Carlota. É o Julius, né? É o Julius, gente. Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, é uma série antiga, ela não é uma série nova, tá? Ela não é uma série atual, mas que ela trata aí sobre os cupons. Famílias, mulheres principalmente, a maior parte são mulheres, que se programam semanalmente e fazem literalmente da busca por cupons um trabalho, porque é realmente um trabalho, gente. Elas vão lá, recortam
vários cupons, juntam, vão aos mercados e conseguem fazer compras gigantescas e pagando zero, às vezes só as taxas do banco, né, ou do governo americano, que precisa pagar, infelizmente eles não conseguem zerar. Em alguns casos, eles conseguem até receber dinheiro. Então, assim, fica a dica aí de série para vocês, é muito bom e vicia, sério, certo? E uma notícia muito séria que saiu hoje aqui no Brasil, das balinhas de iogurte da Dory. Não sei quem conhece ou quem não conhece aqui, as balinhas da Dory fazem parte da infância da maior parte de nós e até hoje. Aquela bala de morango, né, coloridinha, as outras balas que você tem de vários sabores diferentes. Pois é, a Dory, a marca de bala, está recolhendo por causa de contaminação de salmonela. Saiu hoje uma carta da Anvisa falando sobre isso. Então, se vocês virem balas da Dory, da marca Dory, tomem bastante cuidado, tá? Nessa notícia aqui tem o link que está falando quais são as balas que fazem parte aqui, que estão correndo este risco, tá? Isso é uma coisa, não vou falar natural, mas é já de se esperar que na nossa economia, nos próximos anos, produtos que a gente consome surjam com problemas de saúde, por causa das formas como estão sendo produzidos. Então, assim, isso foi uma contaminação, a Dory fez uma notificação para o mercado financeiro como um todo, falando sobre isso. Então, vale a pena vocês lerem isso, porque tem Dory em todos os mercados espalhados pelo país. Onde você vai tem balinha da Dory. É aquela balinha de iogurte rosinha que todo mundo consome, sabe? Que todo mundo ama aquilo. Que nos salões, às vezes você vai, o baleiro da dona do salão tá cheio daquela bala. Isso foi feito só para as balas. E quando você entra aqui na notícia, eles mostram quais são as balas que estão com esse risco, certo? Então nós temos duas notícias diferentes, mas ambas falam de produto. A inflação nos Estados Unidos, com a taxa de juros, e as balinhas Dory, e elas acabam tudo tanto ligado, tá? Então aqui são duas notícias que movimentaram o mercado hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto. E muito bem, esta foi a nossa revisão de hoje, lembrando que o conteúdo na íntegra do que foi trabalhado aqui está nas aulas 2 e 3. Todas as ferramentas, todo o conteúdo já aconteceu nas aulas anteriores, hoje é somente uma revisão para quem não conseguiu assistir no ao vivo, certo? Então, um resumão ali de 6 horas de aula em duas, digamos assim, certo? Mas, como eu sempre falo, nas revisões eu sempre vou falar de uma forma diferente o tema principal da aula anterior, ok? Então, este foi o nosso conteúdo de hoje, ele vai estar disponível até segunda-feira para vocês, como revisão, e amanhã nós temos a nossa aula de número 4, às 9 da manhã, nesse mesmo bate-horário. Aliás, nesse mesmo bate-horário é ótimo, né? Nesse mesmo bate-local, certo? Eu estarei mandando para vocês amanhã cedinho o link da nossa aula para vocês poderem entrar. Muito obrigado por vocês que participaram no ao vivo. Para quem vai assistir no gravado e tiver dúvidas, pode me procurar também. Já mandei os agendamentos das consultorias individuais de todo mundo, tá bom? Quem não recebeu, me manda mensagem ali no WhatsApp, que aí eu agendo, certo? Muito obrigado mais uma vez. Ótima noite para vocês, ótimo final de semana e a gente se vê amanhã às 9 horas. Beijo de luz e até a próxima aula. Tchau, tchau.